Sejam bem-vindos a mais um episódio do Inovecast Estratégias na Mesa. Aqui do meu lado, Fulvio Mamed, o Head Coach Carson Gracie Franca. E nada mais justo que levem suas crianças para treinar jiu-jitsu na Carson Gracie Franca. O nosso convidado especial aqui hoje, o famoso Luciano Toledo, ou Clark Kent, como é que é, Fulvinho? Clark Kent caipira. Que história que é essa para parar o homem? Só criptonita? Só criptonita. É um privilégio ter você aqui, Lu. Muito obrigado, tá? O Luciano que começou o jiu-jitsu com nós lá na ginásio, né? Já era faixa azul ou ainda era faixa branca, Lu? Não, faixa branca. Faixa branca, né? Isso aí a gente tá falando de mais de 15 anos atrás, né? E era um dos caras mais fortes que a gente viu treinar, né? E até hoje, né? Até hoje, né? E acho que foi espelho para muita gente, né? Eu, principalmente, que comecei a fazer direito porque via o pessoal da turma do direito treinando jiu-jitsu e segui uma carreira brilhante aí dentro do tatame, fora dos tatames, na advocacia, né? E depois na magistratura. Ô Lu, conta um pouquinho para nós como é que foi essa trajetória, como você começou lá atrás, como você se planejou, qual que eram seus sonhos, como é que você se dedicava, porque você trabalhava muito, né? Vocês tinham vários escritórios aí de atendimento, treinava e falou, pronto, vou virar juiz. Como é que foi essa rotina sua? Bom, primeiramente, olá, né, para todo mundo aí que está nos assistindo. Obrigado, Gustavo, obrigado, Fulvão, pelo convite, cara. Me sinto muito honrado de estar aqui nessa cadeira. E os anteriores aqui, que vieram antes de mim, são nomes de peso aí, e espero fazer jus um pouquinho aí, pelo menos, ao que é esperado. Mandar um abraço aí pro nosso professor Alex também, que voltou para Franca. Verdade. Tá Garotinho. Toda a diferença aí na equipe novamente. E então, assim, sinto muito honrado, cara. Muito obrigado de verdade pelo convite. E vamos lá, vamos conversar. Começando, cara, assim, eu preciso te desmentir um pouco, o cara mais forte que o cara mais forte que já treinou, aí você... Isso aí é uma opinião minha, tá, pessoal? Vocês podem perguntar para pelo menos 10 pessoas que treinam com ele, as 10 vai ter a mesma resposta. Exatamente. Tem uma aposta também. Isso aí vai ser generalizado, todo mundo vai achar a mesma coisa. Não, cara, a gente tem um espelho forte aqui que é o Fulvio, né? Então, eu acho que nesse tempo que eu estive e estou na equipe, eu pude perceber que nosso estilo tende a seguir ao mestre. E o Fulvio sempre teve essa característica de ser muito forte, né? O nosso estilo de jiu-jitsu é aquele jiu-jitsu meio old school, né? Hoje, Sim. não sei se ainda pode se falar dessa forma, mas é o jiu-jitsu de dominação. Então, eu acho que essa característica que eu acabei herdando muito forte, né? Porque eu treinei com o Fulvio diretamente, muito desde o começo. Treinei um pouco com o Diego também no começo. Também tem um pouco dessa característica. Não, pegou o melhor de todo mundo, cara, né? Supra-sumo, né? Exatamente. É pressão o tempo todo, né? Deu água da fonte, né? E só para enfatizar aí um pouco, o Luciano é meu primeiro faixa preta para todo mundo. Foi o primeiro aluno que eu graduei faixa preta, foi o Luciano. Muito honrado por tudo aquilo que conquistou. A gente estava falando aqui um pouco antes de estar começando a gravar aqui. E eu me sinto muito honrado. O privilégio é nosso estar trazendo você aqui para contar um pouco da sua história, dividir um pouco do seu conhecimento em todas as esferas, hein? Tanto na parte esportiva, tanto quanto na parte jurídica, né? Contar um pouco o pessoal aí, toda a sua trajetória aí, Lu. Obrigado. Então, e aí eu acho que em decorrência dessa proximidade que eu tenho, Fulvio, eu pude absorver muito esse estilo de luta, né? Estilo, falando de jiu-jitsu propriamente dito, aí um estilo a gente brinca que é a catraca, né? Você ganha um pouquinho ali, não volta mais. De repente você ganha mais um pouquinho, não volta mais. E ao longo aí, já tô com 10 anos a mais, 10 anos de faixa preta só no tatame, eu pude perceber que em diversos outros locais que eu fui treinar, essa característica sempre acaba sobressaindo. Prevalecendo, né? A galera fala assim, nossa, você é muito forte, não sei o que, não consegue mexer. Cara, mas não é só a força, né? É o estilo ali de jogo que acaba sendo um jogo de dominação. Quem tem ainda uma pressão muito grande é o Tom, né? Sim, eu treinei com o Tom há muito tempo. Né? Exatamente, cara. Ele parece uma morsa, né? Ele pega ali, vai devagarzinho. É a mesma teoria da catraca. Isso mesmo. A ideia é sempre, às vezes a pessoa que não entende tanto do jiu-jitsu vai para, os caras estão lá fazendo força. Não é força. É a maneira de a gente falar
mas é a pressão que a gente determina em cima do oponente. Essa que é a força, esse que é o peso que você sente, que tá sempre tendo que empurrar ou segurar o mundo, né? Ô, Fulvio, tem um detalhe legal, que o Luciano, ele não começou no jiu-jitsu dentro da arte marcial, né? Você veio de outras artes marciais, né, Lu? Conta um pouquinho essa trajetória. Quando que você começou? Com quantos anos foi isso? Eu sempre gostei muito de arte marcial, né? Eu lembro de pequenininho, minha mãe, meu pai me colocaram no judô, participei de competição pequenininho mesmo, assim, de 6 anos, 7 anos. Tem vídeo disso até hoje. Depois de um tempo, né, aí já na fase de adolescência, eu comecei a treinar na ginásio e veio a calhar que o Diego e o Fulvio, acho que o Alex também, na época, o Alex foi o primeiro, né? O Alex foi o primeiro em 2002, se eu não me engano. 2001. Isso. Foi o primeiro a ir lá para ginásio. Depois foi o Diego, depois fui eu, fui por último. Justo. Então, assim, eu desde essa... Quando o Alex foi para ginásio, lá atrásão, eu já fiz algumas aulas. Eu era muito pequeno ainda, eu devia ter, sei lá, uns 12 anos, 13 anos de idade. Não graduei, foi um período curto de tempo. Mas já foi aquela sementinha da arte marcial plantada ali e tal. E quando houve um hiato aí, acho que o Fulvio e o Diego pararam de dar aula lá, eu conheci o Hapkido. Legal. Que foi o Danilo Magalhães, professor nosso aqui também de Hapkido, de Franca, veio para Franca. E ele começou a puxar alguns treinos lá de Hapkido. E aí eu enfurnei no Hapkido ali, fiquei anos e anos, acabei graduando também. Pegou a faixa preta, né? Sim, faixa preta de Hapkido. E, assim, cara, então vocês percebem aí que ele não tem só força, galera, não é só o super-homem. Ele também é ninja. Faixa preta de Hapkido e de jiu-jitsu. Se o Alex estivesse aqui, eu ia perguntar se ele corre nas paredes. Ô, Lu, você chegou a graduar no judô? No judô eu peguei a faixa azul. Ah, então graduou. Então, judô, Hapkido e jiu-jitsu. Juiz, anda armado, e aí, não dá. Dá pra encarar? Não dá. Não dá pra arrumar confusão, né? Não tem jeito, cara. Você não vai ter. Falando assim, parece que eu sou bom, né, cara? Cara, mas tinha umas passagens do Lu, antigamente na casa do Fulvio ainda, né? Que ele trabalhava e chegava lá, tipo, a gente já tinha feito o aquecimento, tava lutando, e o Lu chegava. Pô, galera, vamos dar um treino aí agora, a gente... Nossa, o Luciano chegou. Ferro. Ainda bem que ele chega no horário. Graças a Deus. Não tá adiantando muita coisa também, não, viu? Sorte minha que eu não treino mais tanto, cara. E às vezes, tipo, atrás você fazer um específico de meia guarda lá, rapaz. Que sofrimento. Acho que vai descontando tudo já, né? Acho que os caras têm que sair, né? Você foi ensinar, né, cara? Você foi ensinar a colocar pressão, aí aprendeu, aperfeiçoou, aprimorou, né? Ficou mais difícil. É o manual, né? Exatamente, chamando cara. o manual, chegava atrasado. Cara, e hoje a gente fez uma postagem acho que foi quando você pegou a faixa preta, 2014? Quando que foi? 2014. 2014, né, cara? Então vai fazer 11 anos esse ano já, né? Foi a graduação foi em dezembro, a gente em janeiro já mudou pro prédio novo. Cara, e o legal, que pelo menos eu me recordo, é que o Lu, ele andava em Franca, andava em Ribeirão Preto, andava em Sertãozinho e ia advogando na cidade, tudo da região, né? Sim. Não parava, né? E chegava em Franca e treinava. Como é que foi esse período aí, Lu, de estudos? Porque você fazia faculdade, você treinava, você viajava, ajudava seu pai no escritório, ajudava seu irmão. Como é que era mesclar tudo isso? Foi um período grande da minha vida que eu consegui... Durante a faculdade, eu comecei a treinar sério jiu-jitsu, né? Inclusive, a influência do Tom também. Sim, a gente era da mesma sala. Que sala, hein? Falando, bebeu água de tudo. O Thiago de Ouro também era, né? Sim, o Thiago de Ouro, faixa preta, tá até hoje conosco, né? Então, nós três ali, o Tom já era mais graduado, eu não me recordo se o Tom era roxo, creio que o Tom era roxo na época. A gente ainda era branca. Mas ele começou a chamar nós para treinar e eu e o Thiagão começamos junto. De volta, e aí a gente já não era mais aquela fase inicial de criança, a gente já tava com... Adulto. Já tinha porte, né? Já tinha força e tal. Sim. Mas eu me lembro que na época eu tava muito na vibe de academia, de ficar forte, de puxar ferro e tal. E aí eu fui treinar os primeiros treinos no Diego. Foi assim, nos primeiros dias,
Era uma academia, cara, no centro ali. Eu não vou lembrar o nome da rua, mas era próximo ali da estação. Do terminal, desculpa. E aí eu lembro que o Juggernaut Samuel. Ah, era na Rua do Comércio. Mas foi no Alex, então. Não, era o Diego que puxava lá. Faz muito, muito, muito tempo. Eu devia estar, acho que no segundo ano de faculdade, o primeiro ou segundo ano de faculdade. Isso foi eu não lembro onde 2006. E aí... 2006, cara, quase 20 anos de jiu-jitsu já. É. E aí eu lembro que, cara, eu era fortinho já, tinha 19 anos, 18, 19. E puxava um ferro já na academia, fortinho e tal, assistia os filmes do... Foi lutar com o Samuel. Aí fui lutar com o Samuel, que era magrinho e tal, aquele estereótipo que você olha e você fala assim, ah não, esse cara aí eu vou atropelar. Rapaz do céu, e tomei uma das maiores costas da minha vida. Era 20 armlock pra um lado, 20 pro outro. Fora o joelho na barriga. Sim, e ali, cara, olha só, né, a mentalidade, como, assim, eu acho que a gente também tem um pouco disso já cravado no sangue. E muitos ali, quando você toma uma escova e tal, o cara fala, vai embora. Não é pra mim, isso aí eu vou desistir, não levo jeito e tal. Eu já o inverso. Eu quero saber o que esse cara sabe, porque se ele faz isso com esse peso, com essa, né, com esse biotipo, o que não dá pra fazer com um biotipo de força, de... Cara, e aproveitando esse gancho aí, o que você acha que diferencia uma pessoa comum? Porque assim, a pessoa que tá dentro do tatame, você acha que ela tem algo a mais? Não vamos falar que ela é normal, né? Sim, não pode. Porque ela tem um excesso de coragem, né? Foi o que ele falou, peraí, eu quero aprender o que esse cara fez comigo. Porque ele colocou na cabeça, pô, eu tô treinando, tenho juventude, tenho tudo. Chega aqui, o cara que não tem físico de musculação, de atleta, nem nada, como é que ele conseguiu? O que você acha que foi essa virada de chave sua aí, Lu? Então, cara, esse dia eu até vi um podcast legal do Joe Rogan, que ele fala que o sujeito só tem a real noção da vulnerabilidade dele quando ele faz a primeira aula de jiu-jitsu. Porque ele sente o domínio e o poder que o adversário com a técnica tem sobre ele, inclusive se ele tiver mais forte, se ele for mais forte que o adversário. Então, o jiu-jitsu proporciona isso, cara. Você conseguir que a técnica sobressaia demais a força. Lógico que equivalência de técnica, a força é um diferencial. Mas se o sujeito não tiver a técnica do jiu-jitsu, ele pode ter a força que for, que ele não vai conseguir sobressair. O tio Hélio falava muito isso, né? Hélio Grace, né? Que era a arte dos mais fracos, né? Exatamente. Justamente. De se sobressair, era uma frisou supremacia, muito, né? Isso no início do jiu-jitsu, principalmente quando foi pra América, né? Justamente. Então eu acho que esse pensamento, eu tive esse clique nesse dia, lutando com pessoas mais leves. Em 2006, isso. 2006. E aquilo fez nascer em mim, juntamente com um contexto ali de UFC, que tá aí, você já... Né, tava em ascensão, né? Em ascensão, YouTube, começando ali os vídeos do Royce Gracie batendo nos caras mais maiores e tudo mais, e aquilo foi despertando, falou, opa, esse aqui acho que é o caminho que eu quero seguir, né? E aí comecei a treinar e tal, fui graduando, não cheguei a pegar a preta ainda. Quando eu formei na faculdade, eu acho que eu era marrom, se não me engano. Isso. Eu formei em 2010, aí eu fiquei um tempo trabalhando, estudando, treinando, mas aí se dá uma diminuída no ritmo ali, porque a vida acaba, né? Te levando para outros lugares, né? Você treina uma, duas vezes no mês, quando vai, quando dá, não, né? Eu treinava assim, semanalmente, mas não era... Antes eu treinava com fundo lá. Você chegou a pegar a época da Rocan também, né? Peguei, que tinha uns treinos de sábado, né? Peguei, apanhei demais, olha. Ali era verdadeira chuva de tamanco, né? Ali era bravo, né? Ali tem uma história legal, Ali cara. foi onde forjou. Ali é old school de verdade, né? Ali tem uma história legal, era faixa azul, o Fulvio sabe dessa história. Pode contar, Fulvio? O Alex, não, vamos lá na Rocan, vamos lá treinar. E era ginásio nessa época, salvo engano. A gente tinha voltado para ginásio. Vocês tinham voltado da aula na ginásio, treinava. Sim. Eu treinei com o Lu e o Lu tava faixa azul na ginásio. Eu acho que foi 2006 até 2008 eu fiquei na ginásio, se eu não me engano. Enfim, então esse é um período mais antigo, né? Eu lembro que aí o Alex ficou insistindo pra ir no sábado. E ele fazia o desafio, né? Fazia o desafio. Armava as casinhas justamente pra colocar os caras em xeque, né? Exatamente. Era meninão, assim. Meninão, devia ter, sei lá, uns 16 anos, acho. E aí,
Não, menos, eu devia ter uns 14, acho, 15 anos. Se não me subtrai a memória. Mas enfim, aí eu lembro que eu cheguei lá, cara, os caras gigantes, né? Todo mundo de cara feia, né? Todo mundo de cara sempre feia. um ambiente hostil. Aí tinha nosso amigo lá, né? Cara, isso acontece, cara. Isso acontece. Aí tinha um parceiro nosso lá. Pode falar o nome? Claro, tá na mesa, tem que abrir. Então, fala aí que eu não vou falar. O nosso amigo Silvanão. Gigante, né? Hoje é parceiraço. Você tá louco, né? né, Do coração, cara. E aí o Silvanão foi uma peça-chave também nessa história. E aí o meninão, cara, faixa azul. E O era Silvanão, faixa preta. O Silvanão, faixa preta. Careca dele, assim, dava 6 voltas aqui atrás. Assim, Aquele bigodão, o cavanhaque, né? Cara de... Ele era uma imagem que bota medo até hoje. Até hoje. Você olha, você bota medo. Tem como, né? É o estereótipo da brutalidade. Todo mundo tem uma passagem com ele. Cara. Esse vai dar o melhor corte. Cara, e ele é uma moça, né? Você conversa com ele. Cara, ímpar, só que você olha ele na rua e fala, não, ali não. Que não cabe, e ele andava de Shadow, né? Todo, cara. Então, falar metalheiro. E aí o Silvanão, cara, era aquele cara que eu bati o olho, já me amedrontei, né? É o Alex, cara. Vai lá, Lu, faz uma com o Silvano. E na época, o que acontecia? Nós não tinha... Era sem kimono. No gi. No gi. Acho que era a primeira ou segunda vez que eu tava treinando jiu-jitsu sem kimono. Não tinha treinado ainda. E tava todo mundo de rash guard e tal, sem faixa. Eu não sabia que faixa que ele era, ele não sabia que faixa que eu era. E vamos pra guerra. E aí fomos treinar, cara. E deu um pega bom ali, que eu já tinha força também, um pouco também. Nasceu forte, né? E o Silvano era faixa preta, salvo engano, já, o marrom, e eu era faixa azul, cara. E ele me deu um atropelo, assim, mas eu... Conseguiu sobreviver. Eu fiz o que deu, né? Eu fiz ali o que tava ao meu alcance pra tentar me livrar e tal. Ele não achou o Lu, na verdade, na luta, né? Ele não conseguiu imprimir... Muito rápido. Não conseguiu imprimir aquele estilo de jogo que ele fazia, que é mais ou menos igual ao meu. E vai apertando o cara, e vai diminuindo o espaço, e vai travando. Ele não achou. E aí, cara, no final, assim, da luta, eu lembro que o Alex gritou assim, aí, matei. E eu tava por baixo, cara. E aí o Silvano por cima, assim, cara, assim, aquele brutamonte. Aí eu peguei e soltei, assim, a hora que eu soltei, cara, ele pegou e veio pra cima. Cara. Continuou. E veio... Ele queria ganhar. Ele queria meio que querendo dar soco, cara. E querendo dar soco, e não sei o que eu... Aí eu já assustei, entrei em choque, assim, cara, já abracei ele. Aí fiz aquela meio que defesa de vale tudo, né? Quando você tá por baixo, você abraça de qualquer jeito o cara e tal, e ele tentando sair. Torcendo pro Alex chegar, né, cara? Ali eu tava sobrevivência, né, cara? Total. E aí nisso eu lembro com o Adriano, cara. O Adriano que viu, assim, já veio gritando, parou. Aí ele já... Acho que ele se voltou pra assim, terra, voltou pra terra, assim, levantou. Eu não sabia se eu ia embora, se eu chorava, se eu ficava bravo, não sei o que eu fazia. Aí ficou mais 20 anos, ainda tá. E depois virava amigão, cara. Pô, assim, são as provas que a gente tem que passar quando entra nesse tipo de arte marcial, e isso é natural, às vezes, eu acredito. Que cada um de nós tem uma história desse aí, e não foi diferente pra ninguém. Sempre foi isso aí. Sempre tinha alguém pra testar, sempre tinha alguém... Não pra testar daquela forma desrespeitosa, não. Mas pra saber, pra pegar seu cartão de visita, vamos dizer assim. Que nível que eu tô? Quero saber, exato. O que é esse moço tá chegando agora aí, pequeno, tá fazendo isso tudo? Como, cara? E o legal, Lu, é que dentro do tatame, você tem que ter um controle psicológico, né? Por quê? Você tem que ter uma mentalidade forte, porque dependendo do aperto que você tá tomando ali, você vai querer ir pra cima de todo jeito. De qualquer você quer, sai na mão. Sim. Você vai dar soco, vai dar chute, vai dar cotovelada e vai como é que o pessoal... eles usam aquele termo. Não é na covardia, mas é na ignorância. Começa a partir pra ignorância. Não pode levar nunca pro lado pessoal, porque senão você fica cego, perde a razão então, e não por consegue isso que nada, não faz nada direito. É legal a pessoa procurar, antes de começar a treinar. O jiu-jitsu é pra todo mundo e você tem que treinar jiu-jitsu. Seja na academia que for. Exato. Mas é legal você procurar a origem, quem treina ali, quem são as pessoas. Se o professor é credenciado, se ele tem capacidade para fazer exatamente. Isso, se ele tem graduação específica, às vezes em educação física. Exatamente. E hoje
muitos professores, faixas pretas, são graduados em educação física, então eles já estão além, né? Eles buscaram conhecimento, né? Sim. E eu acho que tem que ter isso. E nessa época não tinha isso, né, Lu? Nessa época era selvageria, né? E a gente gostava, né? Vamos ali porque a gente quer ser casca grossa, né? E foi evoluindo, né? O que você achou da evolução desse período? Como que estão as coisas hoje, né? Era bastante diferente, né? Hoje, assim, eu imagino que tudo evolui, cara. E isso não é diferente. É uma evolução. Você hoje ter condição de pôr, por exemplo, eu tenho 2 meninos pequenos, né? Tá vindo o terceiro, né? Tá Olha lá. vindo o terceiro, né? Coragem maior que a prudência. Mas tem um monte de faixa preta, tem condição, cara. Tem. E, então, cara, eu acho que hoje é mais tranquilo. Por exemplo, a gente sabe que, com a experiência também, a depender da academia, alguns tipos de sujeito ficam, outros não ficam. Lá na nossa, sempre foi assim. Sempre, cara. Passaram inúmeras pessoas que não eram da nossa mesma índole, não eram da nossa mesma estirpe ali, da mesma escola. Não condiziam com o nosso tipo de pensamento. E aí esse cara não precisa do FUV chegar e falar, você não vai ir mais. Não é. O cara não adapta. Ele não se sente bem, né? Vamos falar a verdade aqui. Ô Lu, o que acontecia com esse pessoal que tava fora da curva? Recebia cartão de visita? Não, era tratamento VIP. E comenta aí, como é que funciona esse tratamento VIP? Vamos ser sinceros, o cara é tranqueira, chega lá... Cara, o engraçado é que a gente não precisa falar nada, nunca foi falado nada. É um olhar que a pessoa sabe que ele é um intruso. Aí, só que assim, às vezes, na maioria das vezes, nunca teve maldade. Era só mostrar pra ele o que a gente sabe fazer. Exatamente. Direito, com respeito, mostrar pra ele o que a gente sabe fazer e quais são os nossos princípios lá, o que a gente mais preza na academia. Simples assim. A pessoa não se sentia bem, até hoje dessa forma, não se sente bem. Aí ela inventa inúmeras desculpas lá, porque a pessoa me respeitou e esticou meu braço. Cara, você não veio aqui pra lutar, é um desafio. Isso aí um exemplo que eu tenho pra mim. Depois que terminaram as guerras medievais, os homens pararam de se confrontar, foi criado os Jogos Olímpicos, foi criado os Jogos para se disputarem, para ver quem era o melhor, isso e aquilo. E a arte marcial não fica longe disso. Isso é pra saber, cara, qual o seu grau de comprometimento com a arte marcial, com o treino, com a vida regrada de atleta. Isso é simples, o Carson fala muito isso, né? Leão anda com leão. Exato. Simples, né? E muitas vezes esse pessoal que ia e depois não ia mais, né? Que não ficava, muitos deles iam para se testar e testar a galera que estava lá. Aí é onde que dava os embates, porque o sujeito, a troca de energia, principalmente no jiu-jitsu, que é um esporte de contato muito próximo, cara, a energia de um atleta e de outro atleta se mistura ali. E quando não bate, a coisa não flui tão bem, cara. E aí é onde que, por exemplo, se você tá treinando com um cara, você tá vendo que o cara tá fazendo maldade, o cara tá dando tranco, o cara tá esticando, o cara tá fazendo pra tentar te machucar. O cara tá escovando. É espelho. Exato. É espelho. Num determinado momento, ainda que você tenha uma boa índole, ainda que você vai... Opa, se defender. Você vai se defender. Então é onde que... o cara esticou meu braço, mas... Cara, aí puxa lá a história. Vamos ver o que aconteceu até chegar nesse ponto. Porque na nossa academia, cara, não tem gente maldosa. Entendeu? Eu já tive em outras academias que isso existe, cara. Mas na nossa não para. E detalhe, né, pessoal? Lembrando que o Luciano é de Catalão, né? Verdade. Goiás. Então, ele treina jiu-jitsu nesse circuito aí, né? Sim. Então, ele não treina só conosco, já né? testou em outros lugares, Exatamente. Né? Ele tá fora aí, tá vendo como é que é. Não quer dizer que lá em Catalão é assim, né, Lu? Não, mas você já lutou jiu-jitsu lá nos Estados Unidos, né? Já. Eu assim, cara, depois de sair de Franca, bem dizer, todos os lugares que eu passei, não foram poucos. Levou kimono. Eu levei kimono. Eu sempre tive essa ideia de tentar absorver um pouquinho de cada lugar que eu fui, treinar com e gente testar diferente. Também o seu jiu-jitsu deles, né? Entendeu? Trazer o que eu sei e tentar agregar pros caras e pegar um pouquinho do que eu pudesse ali, que fosse justo pro meu jogo. Então, assim, graças a Deus, cara, eu só tive experiências boas, né? Mas você pode ver em várias academias que nem sempre a intenção dos atletas que estão ali estão de 100% hospitalidade para você. Não, bem intencionados, né? Bem intencionados. Ainda mais quando você chega com uma faixa preta numa academia que você nunca foi, né?
inclusive tem uma passagem também, vou contar rapidinho aqui para vocês. Eu fiquei um tempo sem treinar jiu-jitsu por conta disso. O que aconteceu? Eu fui para uma cidade, não vou falar cidade para não expor a academia ninguém e tudo mais, mas é uma cidade de Goiás, não é Catalão, é uma cidade que eu estive antes, há uns 4, 5 anos atrás. E quando eu cheguei na cidade, eu fiz amizade ali com o esposo de outra juíza, tinha um promotor de justiça também que virou parceiraço meu, e os meninos treinavam jiu-jitsu, eles eram, os meninos que eu digo eles, né, esse pessoal, eles eram mais novos no jiu-jitsu, apesar de ser mais velhos de idade, eram faixa roxa, faixa marrom e faixa já estavam caminhando lá dentro. Estavam dentro de um contexto ali. Minto, não tinha faixa marrom não, era faixa roxa, azul e um branco. E aí eles assim, não, ô Lu, não, cara, seja bem-vindo, você vai treinar com a gente na nossa academia e tal. E eu fiquei animado, porque, poxa... Acabei de chegar na cidade. É o esporte que eu gosto, é o esporte que eu sempre me proporcionou amizades muito boas. Então, eu tava animado para treinar. E aí, peguei o kimono e tudo mais, tô ali aguardando, não, a gente vai semana que vem e tal. E aí, essa semana que vem, de repente, passou pra outra semana. Daí passou pra outra semana. E aí começou a morrer o assunto. E eu encontrava eles e não esticava mais o assunto. Eles esfriavam. Aí, até que um dia, um parceiro desse, o esposo de uma colega minha, chegou e falou assim, Lu, cara, eu vou te falar a verdade. A gente chegou no nosso professor aqui, falou que chegou um faixa preta de fora aqui, e que a gente queria trazer ele para treinar. E o faixa preta falou que não era pra gente trazer aqui, não era pra trazer faixa preta pra treinar aqui na academia. Porque o professor ia passar vergonha. Não sei por quê. Acho que sei se é insegurança do professor. É, insegurança, pô. E outra, quando a gente vai começar um treino de jiu-jitsu, quando a gente vai numa academia de fora, a primeira coisa que a gente faz é soltar o jogo. Lógico. Porque assim, nós vamos colocar o professor em xeque na frente dos alunos? Não, jamais. Jamais, cara. O cara perdeu uma baita oportunidade de aumentar o nível de informação que ele poderia estar absorvendo isso aí. De ter um aluno muito bom. Que ele é humilde e que ele não tem esse problema nenhum, que a gente não é melhor do que ninguém, não sabemos tudo, não vai. Se chegar alguém mais graduado ou melhor que eu tecnicamente, ótimo, cara. Eu vou ficar muito feliz. Igual no dia que a gente conseguiu trazer Melk, Mika, Fabrício Andrei, Dioguinho. Olha que espetáculo, cara. Olha o que a gente proporcionou pro pessoal do Jiu-Jitsu de Franca. O nível de conhecimento que os caras têm, o grau que eles estão. A humildade hoje, que eles têm, né? Você tá louco, cara. Então, o princípio básico, cara. É uma pena. Hoje eu vou falar assim, pô, tem pena do cara que pensa cara, mas isso aí é eterna guerra de vaidade e ego. Cara, isso sempre vai existir, né? Mas o Lu matou, isso é insegurança, cara. É, insegurança, cara. E afinal de contas, treinou ou não? Não, aí, cara, eu enxerguei isso como um livramento. Porque sim, perigoso machucar lá. Perigoso machucar, entendeu? Chega lá, o cara põe... faz uma casinha, 10 caras treinar junto, vamos agora. Pesado lá, vai lá, tenta machucar, você vai saber o que acontece, porque o cara que tem esse tipo de raciocínio... Você pode esperar qualquer coisa. Mentalidade pequena, mentalidade fraca. Então, assim, eu depois disso, eu falei, cara, agora eu que não quero mais, sabe? Treinar, e só tinha ele na cidade. Então eu fiquei um hiato aí sem treinar por conta disso. Né? Eu treinava quando vinha em Franca, de vez em quando. E o que você percebeu nesse período vagando aí, principalmente nesse tempo sem treinos, a parte fisiológica e psicológica? Porque dá uma abstinência, né? Sim, muito, cara, muito. E, assim, o principal hoje, né, que eu sinto é o psicológico. Porque dentro do tatame, você tá ali despido de qualquer outras características que sejam relativas a quem você é, que é o seu cargo, o que você tem, o que você não tem, o que você faz. Cara, ali dentro do tatame, vestir o kimono, meu amigo, é todo mundo igual. E você tem a oportunidade de conversar de igual para igual com seus colegas que estão ali. Então, seja uma criança de 12 anos, seja um senhor de 85 anos, né? Então, assim, essa integridade, essa possibilidade de você estar ali despido de qualquer carapuça, é muito difícil encontrar qualquer em outras título, situações. Né? Exatamente. Então é muito difícil de você encontrar em outras situações. Então eu acho que isso, inclusive, também é uma característica do jiu-jitsu que é muito relevante. Por exemplo, lá em Goiás, eu treino, lá em Catalão, em específico, eu treino muito com o pessoal da polícia, né? Então, quem me levou para o jiu-jitsu lá, assim, quem me convidou, que abriu as portas para mim, é o delegado Fernando.
até um abraço para ele aí, se porventura vier a nos assistir, que é um cara 100%, ele é concursado, ele é delegado, ele treina, ele é carioca, ele treina há muitos anos, né? Ele é graduado. Tomou água da fonte. Sim, eu creio que ele é 5º grau, alguma coisa assim. Legal. Né? 4º, 5º grau. Ô, doutor Fernando, é uma honra trazer você aqui no podcast Verdade. no tatame, hein? Vamos esperar, viu, Lu? Tem que trazer. Na academia também, verdade. Exatamente. Com certeza que se convidar ele vem. E, então, quando eu cheguei lá, e ele me falou, cara, aqui é bacana, porque quem treina conosco são pessoas que a gente sabe quem são. Né? É um treino que a gente faz, não é um treino comercialzão, não é um treino das 6 às 7 que tem na academia X. Não, é um treino que eles se reúnem, ou vamos treinar hoje, aí tem um grupo deles lá, que é o pessoal geralmente da polícia, tem PM, tem polícia civil, tem pessoal da científica, tem... E aí tem de fora também, não só da polícia, mas que são chegados, vamos falar assim. Cara, e aí a gente monta um tatame lá, reúne na academia, tem um parceiro lá que é faixa preta, Puxa que é o treino. Leandrinho, da Kamikaze, cara, e monta o tatame lá e, cara, tem dias lá que dá 8, 9 faixa preta. Tem cara grande, tem cara Treino pequeno. puxado. Tem de tudo. E é um treino bom, o pessoal de índole boa. Então, assim, foi um lugar que eu me identifiquei muito também, cara. Foi um achado. Assim, eu sou muito grato a isso, porque quando eu não tenho oportunidade de treinar na equipe nossa, lá também me considero... E puxando um gancho aí, Lu, pra esse limbo que você passou, né? Lembrando que o Lu é juiz criminal, né? Então, você lidar com passagens aí bem assíduas, né? Tecnicamente dizendo, crimes, né? Todo dia, né? Então, você precisa ter uma válvula de escape, né? E o lugar que você buscou para se conectar foi um lugar que tem boas pessoas, né? Tem mais de um faixa preta, tem um delegado, tem, enfim, exatamente. Eu acredito que eles tenham te puxado, né? Porque se fosse para você cair numa academia comum, que você não conhece ninguém, isso aí ia ficar mais receoso, né? Pera aí. E lá é uma cidade grande também, né, cara? Catalão é uma baita cidade, né? Sim, lá o jiu-jitsu é muito forte lá. Jiu-jitsu, eu creio que ali, na região ali, divisa de Minas com Goiás, cara, tem um jiu-jitsu forte ali. Se for Você fala ali Catalão, Uberlândia, Araguari. Sim. Araguari, Uberlândia. E assim, e é distante, né? Que é distante. A gente não tem informação das equipes de lá, porque a gente fica muito nesse eixo Rio de Janeiro, São Paulo. Exato. Sim. E a gente nunca, na verdade, nunca fomos lutar lá. E o que é a bandeira deles lá? A origem deles é os Fada ou é os Greys? Não sei te dizer, Gu. Porque lá, a galera que eu treino, na verdade, assim, igual o Fernando é carioca, né? Então ele tem a equipe dele, creio eu que seja mais vinculado ele tem muita... hoje ele treina mais Uberlândia ali. Uhum. É Uberaba, acho que Uberlândia. Ali é o Triângulo Mineiro, né? Isso. Mas ele é carioca, então assim... Aí tem outros que vieram de fora também, meio que foi um conglomerado, tem o pessoal que é de Catalão mesmo, de lá. Mas a turma que eu treino é meio que uma mistura. Entendi. É um de cada canto do Brasil, né? Eu não sei te dizer certinho qual que é a origem deles, mas pelo menos o Fernando, já comentei com ele que a nossa equipe é um animal, ele conhece. Né, ele já... É um animal muito famoso no Rio, né? Cara, demais ali, né? Ele é bastante conhecido, né? Inclusive pegou foi consagrado aí mesmo. Parabéns pela faixa coral, né? Kira Grace estava lá com ele, né? Então ele é um cara assim, fora da curva, com certeza vai estar aqui com a gente, né? E ele é conhecido hoje dentro e fora do Brasil, né? É uma linhagem... exato, é mais com a promoção das redes sociais, hoje ficou. O que a gente não tem mesmo, é verdade, é essa informação sobre o jiu-jitsu lá no estado de Goiás. É porque Goiás, ele foi montado, né, Fulvio? Sim, e é distante, né, cara, a informação. A gente, até quando o Luciano foi pra lá, a gente não sabia, não tem de falar que tem uma equipe tal lá. Sim. A equipe, com certeza, uma Grace Barra. Com certeza, com certeza. Maiores. A gente sabe que ele tem mais de 700 academias. De Uberaba também, Uberlândia tem. Então, mas é distante pra nós. Eu acho que acredito que o máximo que a gente conseguiu lutar foi em Uberaba. Sim, próximo ali no estado de Goiás. Eu não me lembro de ter lutado em outro lugar aí, mas é interessante. A ideia talvez seria a gente fazer um intercâmbio lá, visitar os caras lá uma vez. Ficar muito feliz, cara. Eu já tentei trazer eles aqui já.
umas vezes aí, ainda não casou, né, as agendas. Mas eles são competidores, cara. O Fernando ganhou o Bahia Salvador Open ano passado. Ó, legal, IBJJF. Legal. Ele é competidor brabo, assim. Master, Master 3, eu acho, né? Por ser quarto grau, às vezes, né? quinto grau, né? Eu acho que ele é. Eu acho que Master ele é. 3, né? Eu sou o 2, né? Então ele Aham. deve ser o 3. E tá firme ainda, né? Ixi. E o legal disso, Lu, hoje a gente vê o adulto cada vez menor nas competições, né? Sim. Então tem quem predomina, fica 5, 6 anos. E o Master, cara, o pessoal tá sempre... Hoje eu acho que acredito que é a maior, assim, fica naquela briga com a criançada, mas o Master que a gente tá assistindo só tá Master. Cara. Porque é a geração nossa que ficou, continua até E hoje. continua, né? gosta, né? Gosta. Eu vejo muito Megaton. Sim. Então, pô, o Megaton é muito antigo e até hoje ele tá lutando. Sim. Até hoje ele tá Você vê que a lutando. longevidade é possível no jiu-jitsu. Cara, e falar em luta, eu lembro de uma luta do Luciano, eu não sei se foi no Champagnat, acho que foi no Champagnat, contra o Bad Boy. O Lu estava de marrom ou preto, Lu? Marrom, tava de marrom. Marrom, cara. Eu acho que o campeonato era marrom e preta, né? Era. E foi... O Bad mais graduado. Sim, mais velho o Bad também. pegou faixa preta junto comigo. Eu, ele, o Diego, o Adriano, mesmo dia. Nessa época aí você tava com uns 28, Lu, 27? Não, tava menos. Foi em 2000 Uns 23, então? 2013. Não, foi 2011. 11? 11 ou 12? Não, foi... Eu acho que eu tava de marrom, eu peguei Porque... preto em 14, então ia ser 12, 13. Ali. E o Lu acho que perdeu 12, por uma então. falta só, não foi uma vantagem. Lutou de igual pra igual, né? Exato, cara. E o Bad é uma lenda aqui em Franca também, você tá louco. Muito bom, cara. Muito técnico, né, Muito, cara? cara, Muito tranquilo, o jogo. O Bad aliviou pra mim aquele dia lá. A Kryptonita, ele levou uma pedra de Kryptonita no bolso. Tá amarrado na faixa. Peraí que eu vou segurar ali o super-ó. De vez em quando eu vou lá treinar no Bad. É do lado da minha casa, a academia dele. Sempre me recebeu muito bem lá. Então, uma admiração muito grande pelo... Ele é gente boa, cara. Sempre recebeu a gente lá, faz questão. E é um dos pioneiros aí que tá junto desde o começo, né, pô? Sim. Então é um cara fora da curva também. Deve ter, igual a mim, 30 anos de jiu-jitsu já. Ele tem, a gente já tem 20 anos de faixa preta. Mas agora no final do ano, em dezembro, dá. Você, o André, o Edinho. O Edinho e o Alex, eles são 1 ou 2 anos antes da gente. Pegaram faixa primeiro. O Diego pegou junto comigo. Eu, Diego, Adriano, Bad Boy pegou no mesmo dia. Tio Dri é uma máquina do jiu-jitsu, né? Quadril pesado. Lu, falando em pesado, cara, como é que é essa rotina aí de juiz, de sentenças, de recursos, ter que analisar e tal, e conciliar isso com família, conciliar com treinos? Assim, hoje a gente vive uma nova era no judiciário, né, Gu? Então, com a instituição do CNJ, que já não tá nem tão novo assim mais, mas é recente, se pegar em termos de paradigma aí de Constituição e tudo mais, é recente. Então, o CNJ hoje tem aprimorado demais, cara, assim, a prestação jurisdicional. Isso trouxe um resultado para a população benéfico. Mais rápido, né? Mais célere. Rápido, justamente aquela justiça antiga, amorosa, que todo mundo tem aquela imagem. A gente tinha que ficar lá dentro do fórum esperando, aí a audiência atrasava, e, nossa, era uma vida, né? Justo. Hoje é tudo muito mais rápido, né? As respostas saem mais rápido, então isso dá uma dinâmica para a sociedade muito boa. Só que a custa disso de fato, assim, hoje a gente vive um déficit muito grande de magistrados no país, né? Então, é difícil um magistrado não estar sobrecarregado, né? Não, também é muita gente, 200 milhões de brasileiros, né, cara? E hoje nós temos no país, no Brasil, exclusivamente no Brasil, o maior número de faculdades de direito no mundo, cara. Exatamente. Então, hoje tem faculdade de direito por R$200 por mês. Então, é algo que é um tanto quanto insustentável. É muita gente formando e precisa... O sujeito forma em direito, ele é bacharel em direito, ele precisa de quê? Processo. Ele quer movimentar a máquina. Lógico. Ele estudou para isso e tal. Então, acaba gerando um acúmulo, né? Não é um acúmulo assim... É muita gente
para fazer essa mesma atividade e isso acaba desaguando. Às vezes conseguia fazer uma conciliação ali, não, processo, vamos fazer um acordo, o juiz vai homologar, não tinha necessidade, né? É um número excessivo de processos para a nossa população. Então, acontece que o juiz hoje brasileiro tem a maior produtividade também no mundo, né? Só fala muito, a magistratura hoje é muito cara e tudo isso. Só que, cara, a nossa produtividade perante os outros países é excepcional. E puxando a sardinha um pouquinho também para o nosso tribunal lá de Goiás, a gente tem ganhado já, segundo ou terceiro ano consecutivo, que nós ganhamos o prêmio Diamante de CNJ, que é o ápice do reconhecimento nacionalmente falando. Ali o estado de Goiás, ele evoluiu muito na parte de tecnologia digital, né? Então, ele adotou isso. Se a gente for ver com relação ao estado de Minas Gerais, a gente está andando a passos pequenos ainda, né? E Goiás já tem muita audiência remota, né? Consegue despachar mais rápido as coisas, né? Sim, Goiás passou por uma fase evolutiva muito rápida e muito eficiente, cara. Principalmente na gestão do desembargador França, que entregou agora, recentemente. A gente deu um salto na produtividade, na eficiência. E, não obstante, os diversos obstáculos ocasionados pela pandemia. Uhum. Né? A gente conseguiu superar e, assim, ter um resultado muito bacana. Hoje, a minha unidade, eu sou titular, né, na Vara de Família e Sucessões, lá da comarca de Catalão, nós ganhamos dentro do estado o prêmio máximo de produtividade também. A minha unidade ganhou Diamante, que é um prêmio estadual, então é a unidade mais produtiva e célere do estado. E o nosso Tribunal Goiás ganhou o prêmio Diamante no CNJ, que é a nível nacional. Então, assim, hoje o estado de Goiás, cara, o Poder Judiciário é muito, muito forte, muito atuante. E a gente, todo o corpo que trabalha, tanto de servidores quanto dos próprios magistrados, a gente tem muito orgulho disso. Vocês têm meta lá, Lu? Tem muitas. Tem meta. Então, quer dizer que o Estado começou a operar como uma empresa. Sim. Lu, a gente tem que fazer isso, mas tudo fundamentado, óbvio, né? Não conhecimento, mas acredito pela experiência que a gente tem de vida, assim, sempre ouviu falar dos processos que ficam parados, estão lá atrás há muitos anos. Eu acho que tem que vir tirando esse que está parado e colocando para rodar, né? Eu acredito que a produtividade vem muito por causa disso daí. E assim, a magistratura, ela está se renovando, né? Sim. Então, os juízes, eles estão vindo com a tecnologia na mão também, né? Não é mais com o livro, com a revista dos tribunais, com a jurisprudência que está na revista dos tribunais, né, para estudar. Então, hoje é mais rápido, né? Assim, eu creio que o nosso diferencial foi mesmo uma gestão muito eficiente, sabe? O presidente conseguiu ali alinhar todos os ponteirinhos para trazer a eficiência como primordial a todos os nichos ali que a gente trabalha. Assim, a iniciativa privada vê muito isso, né? Tipo, redução de custo e maior produtividade, maior eficiência. E isso foi o que aconteceu lá, de certo modo. E o legal que você falou, alinhar todos os ponteiros. Isso é time, né, Lu? Não é só trazer a tecnologia. Sim. O time tem que estar alinhado com os objetivos, né? O negócio não roda, né, cara? Geralmente, quantas audiências fazia por dia no tempo antigo sem essas audiências online hoje? Muito menos. Então. Muito menos. Porque se tivesse que instruir... E um pouco, acredito também que foi por causa da pandemia, né, cara? Que todo mundo foi obrigado a partir muito desse princípio, né? De audiência online, que não tinha contato com as pessoas. Se a pessoa tinha que fazer uma instrução com 3 testemunhas e a testemunha passava mal e tal, você perdia a manhã inteira. Pronto, fazia uma audiência no dia. A pessoa, sei lá, de outro lugar, de outra cidade, aí se demorava, né? Agora não. Com online, a pessoa todo mundo já marca o horário na sua cidade, lá você lá, então já... Cara, você é a favor da tecnologia no judiciário, Lu? Demais. Pra você ter uma ideia, né? Um dos grandes gargalos que a gente sempre teve, eu tô aí na área criminal, bem dizer, desde quando eu entrei. Eu vou para 8 anos aí já de magistratura. Todo processo criminal, em essência, ele tem, no mínimo, uma audiência, né? Que tem que ouvir ali policial, testemunha, acusado. A audiência de instrução, né? A audiência de instrução. A área civil, às vezes, você consegue resolver ele sem audiência, né?
Rápido. Mas vamos partir da criminal, só pra gente ter uma ideia. Cara, muitas vezes a gente marcava lá 8, 9 audiências no dia, criminais. Dessas 8, 9 audiências, o policial, cara, ele era testemunha às 8 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde. Ficava por conta o dia inteiro, não trabalhava. Ficava por conta o dia inteiro. E aí você põe isso em escala, porque cada processo tem lá 2 ou 3 testemunhas que são policiais. Aí o sujeito tinha que ficar ali por processo 3 policiais. Você põe 8 audiências, entendeu? Você acaba com o efetivo da cidade. Verdade. Sim. Hoje não, hoje a gente consegue, a audiência às 14 horas. Tal. Entra no celular. O sujeito ele para a viatura onde ele estiver, entra no celular ali e faz a audiência. É um espetáculo, cara. Eu conheço um cara que tá aqui do meu lado que ele gosta de anotar as coisas no caderninho até hoje. Isso é treino. Isso é treino. Eu tô treinando porque, vamos supor, a gente não sabe, onde acaba a energia, acaba tudo, eu vou continuar escrevendo, porque vocês não vão conseguir escrever mais em caderno. Exterminador Vocês não vão do saber Futuro, mais Skyline. Lápis, caneta. Vai vir robô, Fugo. Os robôs tá chegando. Igualzinho o Exterminador do Futuro. A gente tá entrando nessa era aí agora, e o judiciário tá, sim, é linha de frente, cara, com relação à inteligência artificial. Porque a gente trabalha através da comunicação escrita. Sim. E a inteligência artificial, hoje, assim, o grande forte dela ainda é a escrita. Né? Então, hoje a gente já está lidando diretamente, em essência, com a inteligência artificial. Muitos advogados já, bem dizer, assim, todas as petições já passam por ChatGPT que seja. Ou, 100%. tipo, eu te garanto isso, 100%. 100%. Isso. Óbvio que tem algum ajuste ou outro dos fatos ali, mas a parte de legislação, até a parte de jurisprudência, ela busca. Sim. Então, você confere. Peraí, deixa eu conferir para ver se está batendo, para você não alterar uma jurisprudência, né? Mas, cara, hoje é 100%. Antigamente você trabalhava um advogado 16 horas por dia. Hoje ele consegue trabalhar 4, produzindo. Sim. Aí tem as audiências e mais. Então, eu sou muito adepto de tecnologia e eu acho que ela veio não para tirar o lugar da cadeira das pessoas. Ela veio para contribuir. Se a pessoa sabe utilizar, ela vai ficar no mercado. Se ela não sabe, ela tá adepta a ser extinta. Justamente. Isso é uma corrida nossa, assim, porque isso é muito verdade. A área jurídica como um todo está usando isso como um instrumento para facilitar aquele serviço que antes era mecânico ali, né? Assim, moroso pra caramba, né? Você sentava e começava a elaborar a redação, exato. Tal. Às vezes cara, eu sou da época aí que às vezes tinha sentença que eu ficava uma semana fazendo a sentença só. Era 3, 4 dias para ler, mais 3, 4 dias para escrever, mais 2 dias para revisar, entendeu? Hoje, cara, a gente já tem tecnologia para te cortar alguns pontos. Você cria lá um algoritmo, ela te entrega. Você busca. Só que assim, por outro lado, nós que estamos do lado de cá, né, do balcão, o número, a frequência com que isso chega para nós, o que antes o advogado demorava 3, 4 dias, o cara faz em 20 minutos. Você faz. Então assim, a frequência, o ping-pong ali que bate e rebate, para nós a gente tá... Vocês não têm braço suficiente para aguentar, porque vocês têm que olhar. Não tem braço. O cara fez um pedido, você tem que analisar o pedido dele. E aí ele já faz 10 em sequência. E manda e-mail pra vara, que o ChatGPT escreve e-mail, e liga e marca o despacho virtual. E vocês ficam sem braço, né? E hoje a gente trabalha assim, tenta, né, ter ainda o tratamento humanizado de todos os processos. Nós não temos ainda a inteligência artificial que fala assim, cara, ela vai resolver o processo inteiro sem eu precisar... Ela não vai analisar a prova. Não vai, exatamente. Então a gente tá, assim, nessa corrida, nós ainda estamos meio sufocados. A gente está tentando encontrar ali uma forma já lógico, né? Os meus assessores já são instruídos a utilizar essa ferramenta para ajudar, principalmente correção de gramática, de redação e tudo mais, a elaborar algum texto ou outro. Mas a parte de análise de documentação, de verificação de provas, ainda é feito de forma humana. Então, 100%, tem que ser isso. 100%. Para nós é fácil, porque o cliente manda as provas, você já tem ela na mão, então você chega no chat, você faz um pedido no chat,
para criar uma petição inicial. Em cima, a pessoa foi lesada num acidente de carro, o carro bateu atrás dela. Ele fundamenta em todos os artigos da lei para você já, busca a jurisprudência, coloca o pedido, se altera o valor da causa lá, ajusta os fatos, a RUC foi o horário, tchau. Isso a gente tá falando de 20 minutos. Foi embora. Que antes você demoraria o quê? Uma tarde ou mais. Ou mais. Antigamente eu lembro que eu trabalhei com o Dr. Mário Toledo, cara, fazia muito previdenciário, a gente tinha que pegar a carteira de trabalho, ir lá no scanner, escanear, olhar um por um, hoje você pega o celular, tudo, pronto, tá feito, rápido. Facilitou Então, demais, né, cara? exatamente, cara. Isso acarreta, né, no final das contas, que você me perguntou, do volume de trabalho. Sim. Porque aumenta demais o nosso volume de trabalho. E você não acha que tinha que ter um filtro para não vir tanta coisa que às vezes, igual o Gustavo falou, dá para fazer um acordo, uma conciliação antes de colocar esse tanto de processo, e isso que às vezes determina o tempo que se leva para julgar, para dar um resultado para a sociedade e tal. Não tinha que ter um filtro antes? Tipo assim, ó, Fulvio, mas... Isso daqui não. Eles não conseguem filtrar, isso aí vai muito da parte, o autor, o réu, existe aquele conflito. Então eles querem judicializar. Cara, e às vezes judicializar fica muito mais caro. Sim. E assim, hoje em dia, qualquer coisa banal, o pessoal tá fazendo isso daí, cara. Que se sente Exatamente. A sociedade ficou fraca. Exato. E aí você provoca o Estado, que é o juiz. Sim. E o juiz vai ter que dar uma decisão naquilo. E, por exemplo, o cara tá com um caso que... Às vezes é uma coisa mais importante para ele resolver, tem que resolver o negócio banal. O pai assassinou a filha em casa, a madrasta, então ele tem que resolver aquilo porque deu comoção social. Sim. E aí chega um caso de um acidente de trânsito que eles estão brigando e tal, e um deu um soco no outro e não anda, né? Vou contar uma pra vocês aqui. Quando eu entrei na magistratura, a gente ficou um tempo em Goiânia, no juizado lá. E o juizado especial é pequenas causas, né? Que, em tese, assim, era para resolver esse tipo de situação. Mas, por diversos motivos envolvendo interesses de diversas pessoas, muita coisa que daria para entrar nisso, o pessoal tenta tirar, porque tem interesse que seja resolvido na vara normal e não no juizado especial, para um ganhar, eu digo assim, às vezes o advogado acha que vai cobrar mais do cliente, porque... Lá ele vai receber honorários, no juizado não vai ter, exato. Às vezes, se eu fizer um acordo, eu não vou poder cobrar tanto, vamos fazer... Sabe? Então, não só o advogado, isso... Mas eu acho que isso tinha que ter a consciência do advogado. Sim, porque dá para cobrar também. Exatamente, cara. Eu costumo dizer isso. Existem outros meios para se ganhar dinheiro na advocacia. Não é só no litígio. Então, cara, você tem que saber explorar esses outros meios. Não ficar movimentando a máquina pública, que nem um caso de juizado, porque eu vou receber sucumbência na vara normal. Sim. Cara... Eu até indico, vai lá no juizado, que lá você não precisa de advogado, você não vai gastar e você vai resolver. Sim. Hoje a gente tem o Sejusc, né? O sujeito vai lá, ele faz a reclamação, o próprio conciliador ali já agenda uma conciliação e muita coisa se resolve lá. Então a gente tem alguns mecanismos para tentar, né? Essa ideia que você falou é muito certa, mas não é tão implementável. Não, assim. Imagino, cara. Imagino. É muito da própria sociedade, eu acredito. Sim, exato. O pessoal hoje ficou muito confortável na sala de casa e não tem mais coragem, sabe? E fica nesse tipo de coisa. Qualquer coisa se dói, qualquer coisa tá afetando. Então, ficou muito dessa forma. E sabe? Hoje, cara, a informação é muito rápida, né, Lu? A pessoa entra no Google, tem direito disso. A pessoa entra no chat, isso. Exato. Na esquina tem um advogado. Se ele falar não, tem o outro. O sistema é a favor desse tipo de coisa. Né? Se você for analisar, você vê por esse lado que é a favor. Que se deixe moroso assim, porque parece que vai conduzindo do jeito que eles querem. Vou te dar um exemplo, né? A Justiça do Trabalho. Sim. A Justiça do Trabalho era uma Justiça do Trabalho, com a reforma passou a ser outra Justiça do Trabalho. Exato. Por quê? Justamente a questão antes era uma espécie de vamos ver o que dá, mas não tem nada a perder. Entra. Exato. Entendeu? E quando deram, né, uma modificada nessa situação, com a imposição de custas, sucumbência recíproca, pro próprio reclamante, tudo mais. Essa história, a hora que o cara percebe que ele pode ter um revés ali numa causa temerária, ele pensa duas vezes. Sim, diminuiu pra caramba a incidência, né? Ele procura tentar resolver antes de entrar, ele procura conciliar. Sim. Então, aí só voltando, que essa é interessante. Quando eu entrei lá em Goiânia, a gente ficou um tempo no juizado especial lá da capital.
E aí, eu lembro, cara, de uma ação que eu julguei que foi assim, eu falei, meu Deus do céu, eu estudei tanto tempo para estar aqui resolvendo isso. E era a situação seguinte, a mulher tinha um gato de uma espécie exótica que eu nem sei falar. Eu imagino que seja um Garfield. Ou E aquele ela- gato pelado, horroroso, parece o capeta. Mas esse tinha pelo, porque o pelo estava envolvido na história. Vou escutar. Cara, olha só. Aí ela mandou o gato pra tomar banho No pet shop. no pet shop, né? Que era um pet shop de luxo também, lá na cidade. E aí, beleza, o pet shop devolveu o gato. E aí, à noite, quando ela tava fazendo carinho no gato, ela notou que o gato tava com uma manchinha de sangue na barriga. Faça a maquininha, pô. Ué, Aí vai tosar. ela olhou e o gato tava com um arranhão na barriga. Ela processou acionou o pet. o pet shop, cara. Ela processou o pet shop. E aí, como é que foi a porque sentença? ela, pela cabeça dela, o pet foi shop, lesada. de algum modo, que não sei quem machucou o gato dela com um arranhão na Às barriga. vezes a máquina, na hora de tosar, um negócio É, assim. Ou o cara. próprio gato vai coçar, vai saber o que aconteceu, cara. Sabe? Mas era uma coisa tão irrisória, tão insignificante. E a mulher tinha... Improcedente, né, Lu? Não, vai escutar. Aí a mulher tinha feito um escarcéu na rede social contra o Nossa, pet o shop. pet shop. E aí eles entraram com um pedido contrário ao dela para indenização moral. Reconvenção. Justamente ali, um pedidozinho. E aí, cara, eu não só indeferi, né? Julguei improcedente o pedido dela. Como deu Pet shop, procedente como dando moral. Mandei ela pagar uns 15 pau aí pro pet shop de dano Expôs moral. nas redes sociais, velho. Então ficou barato. Aí eu fico imaginando, Gu, como que um técnico, alguém que ela chegou e contou essa história, o cara falou assim, meu, vamos entrar com isso aqui não, vamos largar a mão. Porra, exatamente, cara. Isso aqui não dá, não vai. Não, às vezes ela fez boletim de ocorrência pela internet, não precisou nem ir lá incomodar o delegado ou o escrivão lá na hora. Bom, voltando um pouco do assunto do jiu-jitsu, vocês estão lembrando, tem uma história que é engraçada aí, nesse caso aí. O aluno processou o professor porque ele não deu faixa roxa pra ele. Isso é verdade, não é zoeira. É aqui em Franca, só pode. Mas eu vi isso daí. O cara foi chamado lá, o professor, porque o aluno processou ele porque ele não quis dar faixa roxa. Cara, Cara, isso não tem cabimento, entendeu? É que a gente tá falando. Instituições sérias que tem que tratar de assuntos sérios, sabe, que são muito importantes para a sociedade, tem que ficar lidando com esse tipo de coisa. Vamos pôr um mimimi ah, não, cara. Ô, Lu, não dá pra... e o que o jiu-jitsu significa pra você hoje? eu brinco que o jiu-jitsu é minha terapia, né? Terapia mental e física. Eu faço hoje preparação física, né, com o Leandro Algart, um abraço pra ele aí, disse que vai assistir o podcast. E eu brinco que ele me alinha ali, mas aí depois eu vou ver se tá alinhado mesmo lá no jiu-jitsu, porque Lá que você vai desalinhar, cara. É aí que ele tá ficando forte. Pronto. Já contou o segredo do Luciano, cara. Agora descobri. Leandro, cara, seu telefone vai bombar daqui a pouco, você vai ver. Todo mundo querendo ficar igual o Luciano. Você tá perdido, vai ter que tomar muito horário aí. Trabalhar de madrugada. Vou fazer o treino online, passar pra galera aí, ó. Isso aí. E aí, cara, assim, então a parte física ali pra você se testar, porque você tá na academia levantando peso ali, me parece um tanto quanto sem sentido, né? Você ficar levantando peso, assim, tem galera que gosta, né? Tem. Não é muito o meu... Mas eu acho que é mais pela parte fisiológica mesmo, né, do exercício que ele promove quando você Ou pelo exercita. Picture. Também. A gente fala muito isso aí hoje, né? Que... Hoje é tudo instagramável. Mas assim, eu vejo muito a minha preparação física. Lógico que todo mundo quer ter um corpo bacana, todo mundo quer ser forte e tal, mas Pela parte da saúde, né? pela parte da saúde e também para ser um corpo atlético pro meu esporte, né? E pro resto da vida, né? Pro resto da vida. cara, e é qualidade de vida, não é que a pessoa tá querendo almejando alguma coisa, nada, é pra ter uma qualidade de vida. E nem é uma vida, vamos supor, às vezes a pessoa vai achar que vai ter longevidade, viver 100, 200 anos, não. Vai viver o tempo que foi determinado pra você, mas com qualidade. Tomando menos remédio, sabe? Indo menos ao médico, tendo uma vida melhor, sem menos dor, porque o que a gente sofre, cara, não sei ele, mas
Mas nós vamos ter uma conversa com o Leandro, porque, Leandro, cara, sacanagem isso aí, viu? Não vale, cara. Passa pra nós o que tá acontecendo. Eu tô lembrando muito dos Você tá deixando o cara muito forte. Agora, mais que isso, cara, assim, eu vejo o jiu-jitsu como uma academia mental. E aí eu entendo que são vários fatores. Primeiro que a gente falou que você chega ali na academia, você é abraçado ali pelos parceiros de treino que são da nossa academia e creio eu, assim, né, que na maior parte das academias são pessoas de bem, são pessoas que estão num propósito ali também, mesmo que o seu, né? Então há aquela camaradagem com quem está ali com o mesmo intuito seu, principalmente entre os graduados, faixa pretas, né, faixa marrom ali, que já passou pelas fases iniciais de empolgação. Já entendeu, né, cara? Exato, vai ali pra relaxar, né? Exato. E o que eu percebo ali dentro, e é costume de todo mundo. A pessoa pergunta como é que você tá, se você é casado, como é que sua esposa tá, seus filhos, seu pai, sua mãe. E a gente vai pegando isso, né? Vai. Como é que você tá, seu pai, sua mãe? Então, sempre tem isso, todo dia. E não é falso, cara. É verdadeiro. A gente se preocupa, porque os nossos maiores amigos a gente fez lá no jiu-jitsu, cara. São amigos pra vida. E os pais se conhecem, né? Exato, cara. Exatamente. E ali durante o treino em si, né, falando já da atividade, você tem, que eles falam, né, o estresse hormético. Você se coloca em posições de estresse no jiu-jitsu. Quando você vai fazer um treino de saída de 100 kg. Pegada de costa. Sabe? Saída da montada. Poxa, você põe um cara de 120 kg montado em você, cara, dá uma sensação de pré-pânico ali, que se você não tiver... Exatamente. Se você não tiver o controle mental, Exato. e isso é treinável, né? Sim. Isso é treinável. Você vai treinar ali, né? Exatamente. Então, a sua resiliência acaba sendo... dando um upgrade durante o treino, de você conseguir respirar nas situações ruins, manter ali a calma quando você parece que tá tudo perdido. Esse pra você é o diferencial dos demais esportes. Sim, porque você se põe em condições, cara, muito ruins. E aí você se obriga a sair daquela condição, a manter a calma. Nem sempre dá pra sair, né? Não. Às vezes tem que bater. Não, mas é colocar em situação difícil e pagar pra ver, né? Você tem capacidade pra sair. A ideia sempre foi essa, né? Sim. Testar, deixar os alunos fazerem as coisas pra ver se você consegue sair e automaticamente tentar ensinar isso um pouco. Porque sempre que chegar, eu vejo muito isso aí, eu falo muito isso aí pros alunos. O mal, a situação errada, ela se apresenta de uma forma inesperada. Não tem como você calcular isso daí. O máximo que a gente consegue fazer dentro da academia é causar uma situação mais ou menos igual a essa, mas monitorada. No dia a dia, na rua, não dá. Então, quando se apresenta, você tem que estar preparado. E sempre assim, ó, eu falo isso aí pros alunos, eu falo isso bastante pros meninos. Todas as vezes que eu fui lutar campeonato, ou eu visito a academia de outra pessoa, mesmo seja amigo, cara, a gente sente aquele nervoso. Sente que a gente chama de adrenalina. Isso é importante, porque isso te põe em alerta, isso quebra um pouco, às vezes, a soberba de você achar, ou você, quando você entra no tatame daquele olhado, você vê só faixa mais clara, você fala, bicho, hoje aqui eu vou reinar. E nunca é dessa forma. Não é. Então, te coloca em situação difícil, que você tem que depois saber lidar com isso daí, e diminuir a sua intensidade, porque às vezes tá fazendo errado, e isso que é o legal do jiu-jitsu. Todo dia é uma novidade, todo dia que você chega lá tem um negócio diferente pra você fazer. Tem um teste diferente, principalmente mental. Como é que foi treinar com o Victor Doria? E com quem mais você treinou lá nos Estados Unidos? Treinei com o Fabrício, com o Victor. Vi de perto, né, o treino do Gracie, como chama aquele menino? Que não é Gracie mesmo, só tem Gracie no nome lá. O Daniel? Não. Eu sei quem Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Mas enfim, cara, o Victor Doria parece que você tá lutando contra uma pedra. Cara, e ele já tem mais de 35 cara. anos, né? Não, ele tem 40 e tantos anos já. Ele tem as costas desse tamanho assim, mas o bicho... Muito forte. Muito forte, cara. As Puro. pernas. Puro. Ninguém tá puro. E assim, ele foi um gentleman comigo ali, né, cara? O cara tava na maciota ali. A gente fez um treino bacana, mas você vê que ele não pôs pra moer, sabe? E foi muito bacana, cara. Deu pra perceber, assim, que o nível é realmente diferenciado dos caras. Daquela vez, eu já tinha treinado com o Fabrício aqui, nós treinamos lá de novo.
Fabricinho. Você treinou aqui em Franca, né? Foi lá no dia do seminário. Fabricinho aqui em Franca, ele me deu umas 6 quedas em 5 minutos, cara. Eles são muito rápidos, né? E ele pesa assim, o quê? Ele pesa sei lá, 70 quilos, 69, 70 quilos. Entendeu? 30 quilos de diferença, cara. Fazia tempo que eu não sabia que era Cair desse tomar jeito. desse jeito, sabe? E lá, como é que foi? Porque você já tinha Lá a pego... gente treinou mais no gui, tava mais assim, eles estavam repassando algumas posições e tudo mais, então a gente foi meio de passagem, assim, sabe? Eu acho que o treino mais legal que eu fiz com ele foi aqui em Franca. Foi mais pegado. Foi mais pegado. Foi um treino mais... Foi um treino que Os caras botou todo mundo na roda, cara. Botou. Sentaram no meio e ficou lá. Tinha 60 pessoas lá, botaram todo mundo na Treinou roda. com todo mundo. Treinou todo mundo. que eu achei bacana, cara, que assim, é espelho, né? Como a gente fala, você vai fazer um treino desse com um atleta de elite. Cara, eu acho muito falta de noção você achar que, assim, cara, eu vou arrochar aqui que eu vou... Pra quê, né, Meu, cara? entendeu? Não dá, né, E cara? do mesmo isso jeito aí. que eu, pelo menos, fui com os meninos ali tentando soltar e tentando buscar beber da fonte, né? Eu acho que eles sentem isso e os caras vão no espelho contigo. Se você toreia, eles também vão torear. Lógico, Se você não... Né? E só que, cara, dá pra você sentir que a técnica dos caras são tão apuradas que os caras não passam mais dificuldade. Parece que você não consegue pôr aquele jogo difícil que a gente Eles estão sempre um segundo na nossa frente. Sempre, A gente sempre, fala, a isso, gente né? tá em estado de adrenalina, né? Exato. Eles já estão lá respirando, tranquilo. E mudando um pouquinho de assunto, Lu, o que seu pai, sua mãe, sua família representou para você nessa caminhada aí durante anos, em todo o seu crescimento? Sua mãe te pôs no judô com 6 anos, nunca mais tirou das artes marciais, sempre te apoiou nos estudos. Como é que foi isso? Conta pra gente, para esses meninos que estão chegando agora, né? Poder ter uma ciência disso, Exato. respeitar o pai e a mãe, né? Sim, cara, é muito importante, né? Meu pai e minha mãe me proporcionaram tudo que eu tenho, tudo que eu sou, né? Eu sou muito grato, assim, cara. A gente tem que saber reconhecer, Claro. porque todas as oportunidades que eu tive derivaram deles, né? Uhum. Então, meu pai é um espelho, a questão profissional. Então, meu pai é advogado, né? Sempre trabalhou nessa área jurídica desde quando... meu pai já está com 50 anos aí na advocacia. Eu acho que eles vão pôr uma placa do doutor, uma estátua do Dr. Mário depois que ele não estiver mais aqui na Terra. Previdenciário. Aposentou a região inteira, né? Então, meu pai tem esse histórico aí na advocacia, né? E minha mãe era professora, foi professora durante a vida, aposentada hoje já há alguns anos, né? Bastante tempo. E meu pai e minha mãe, eles são professores de educação física, por incrível que pareça. Olha que engraçado. Olha que legal. Né? Mas eles não atuavam, assim, eles não são não deram sequência, sabe? Então, eles sempre apoiaram o esporte, sempre gostaram que eu fizesse algum tipo de esporte específico. A luta em específico, quando a gente vai ficando mais velho, né? Quando você já tá ali com 20 anos, você começa a lutar e eles começam a entender um pouco mais, ficam meio receosos, né? Não vai machucar e tudo mais. Mas sempre foi aquela... Você vê que eles admiravam, sabe? Sempre admiravam, sempre tiveram ali o respeito e tudo mais. Então, eu creio que isso é fundamental, cara. E a questão que eu falo para os mais novos, né? Nossos pais vão ser sempre nossos portos seguros. Né? Sim. Então, você tem que saber respeitá-los, tem que saber honrá-los. Você não chega a lugar nenhum se você não tiver o respeito pro seu pai, pra sua mãe, cara. Isso é o mínimo, assim, o essencial, mas que é um essencial que te leva muito longe. Então, é muito bacana. O jiu-jitsu prega muito isso também, principalmente o jiu-jitsu mais moderno, né? O jiu-jitsu que hoje já tem essa pegada de formação do indivíduo, de caráter e tudo mais, que vem hierarquia, né? Hierarquia, disciplina. Então, isso é muito legal, que o sujeito, ele dentro da academia, ele consegue aprender valores que muitas vezes os pais têm dificuldade de ensinar. Né? Eu com meus 2 meninos pequenos, eu tô com um de 3 e um de 2, e tá vindo mais um aí, que eu não sei se é machinho ou feminha. Vai montar um exército, igual a família Grace. Vai vir outro menino, quer apostar? Fica vendo. Vai vir outro menino. Ele postou uma foto nos stories hoje, um monte de mamadeira. Cara, a noite é terrível lá em casa. Assim, tá? Mas Os tá meninos sentem muita fome, né, velho? Rapaz, cara. Põe uma pedrinha de kryptonita ali, que eles perdem um pouquinho a força e dormem. E eu não vejo a hora de pôr meus moleques em arte marcial, cara. Né? Eu penso em pôr no judô, penso em pôr no jiu-jitsu.
Porque... Então eu vou te dar uma dica. Hum. Eu fiz judô e jiu-jitsu. E aí eu aprendi isso. Acho que foi com o Fábio Gurgel, né? O judô é muito bom. Ele te ensina a cair, levantar. Só que um terceiro vai decidir por você. Então, Deus sai comer, deu os 30 segundos ali. O juiz levanta a mão, acabou. Você jogou o cara e pão, acabou. E no jiu-jitsu, ou você vai bater, ou você vai pegar o cara. O juiz não vai interferir ali. Então, a criança, ela aprende a decidir sozinha desde pequena. Então, e eu gosto muito do judô. O jiu-jitsu é um derivado, né, do judô. E acredito que é uma evolução, né? Tudo tem a evolução. Mas faz sentido essa frase, né? E cresceu muito por causa desse pensamento, de decidir, de forçar a criança a já decidir o que é certo e o que é errado. Exato. É importante colocar muito isso aí. E da mesma forma que os adultos também, às vezes, que dependendo da índole, não conseguem fazer parte do nosso dia a dia lá, crianças também não conseguem. Não conseguem. A gente tem prova disso aí já, de crianças que às vezes continuam indo lá, eu vejo que os pais forçam, tá certo, e eles forçarem, porque se você tá forçando, é porque eles sabem que eles têm alguma coisa para aprender com a gente lá, mas você nota, cara, que a individualidade, sabe, eu vejo muito isso aí por causa da geração, justamente por causa da overdose de informação e da facilidade de acesso para tudo. Então tá se criando, às vezes, um egoísmo, um individualismo muito forte, e a gente vê isso daí. E é da mesma forma com os adultos e com as crianças. Você nota que, às vezes, eles vão ficando de lado. Mas o importante é fazer arte marcial, independente de qualquer que seja, né? Porque vai chegar uma hora que a criança vai decidir o que ela quer fazer. E aí a gente não consegue ter esse controle mais, né? Eu acho que o jiu-jitsu, pelo menos para mim, é um essencial. Tá? Eu vejo até para autoestima, para a pessoa saber que, poxa, o que acontece se eu me atacar aqui com outra pessoa, saber esperar, o que é a força de um homem, o que é a força de uma mulher. Exato. Né? Até pra mulher saber que a força do homem é diferente, cara. Sim. Né? Não adianta querer falar que a menina vai fazer ali. Esse dia eu tava brincando com a minha esposa. Por pelo menos um ano, a mulher com um ano de jiu-jitsu não vai conseguir trocar força com um homem, não adianta. Não. O homem é muito forte, cara. Outra genética estrutura biológica. A fisiologia é diferente. Exatamente. Então, pra você, vamos supor, para você ter alguma condição da menina, pelo menos se defender, ela precisa de ter uma técnica um pouco mais apurada, precisa de ter um pouco mais de treino. Inclusive teve um caso agora em Sertãozinho, né? Acho que semana passada, de uma menina de 12 anos, né? Que tinha 3 anos de jiu-jitsu, foi atacada, né? Conseguiu se livrar, né? Exatamente. Então, a importância disso. E até pra autoestima, cara. Eu assim, depois que eu passei a ser um atleta de jiu-jitsu, né? Eu notei e pude notar isso nos outros colegas, nos outros parceiros de treino, a diferença de você estar num lugar e saber o que seu corpo é capaz, o que o outro é capaz de fazer contigo, você ter a tranquilidade de, entendeu? Até o jeito de falar, o jeito de chegar. Você já consegue fazer a leitura total só de bater o outro. Exatamente. E eu acho te dá que esse respaldo mesmo. Cara. Essa leitura, esse ponto de vista, dificilmente você vai encontrar em outra arte marcial, com todo respeito a outras artes marciais. Mas, e até porque eu já tive outros treinamentos também, mas, cara, o jiu-jitsu é algo que realmente é a vida, é a realidade. O jiu-jitsu é profissional em fazer avaliação de anamnese. Isso aí você olha e você já sabe. O que você falou, eu senti muito isso em campeonato. Quando você pegava no kimono da pessoa assim, você falava, vixe, esse aqui é forte. Você tentava mexer, o cara não mexia, isso é forte. Pegava na manga, é forte, ferrou. Mas assim, vou ter que trocar a estratégia. Tá ligado à estrutura física. Sim, exatamente. Você olhar o cara magro, Cara, você pega uns caras pequenininhos, magrinho, que dá um aperto na gente, cara, que você fala, não, esse cara não tem tudo isso, ele tem. É diferente. Eu digo até, não só dentro do tatame, mas a postura do lutador de jiu-jitsu você consegue enxergar de longe. Ele anda com o peito estufado natural, porque ele movimenta todos os corpos. Então, a carcaça dele já é mais larga. Ele anda com os braços abertos aqui, porque não consegue fechar. A asa dele é mais aberta. Então, você olha o cara, ele tá andando com o nariz empinado, né? Exatamente. Então, você olha... Não é arrogância não, cara. É natural. Natural, exatamente. Isso determina muito, cara. E na grande maioria, eles são mais humildes
mais humildes, né, do que pessoas normais que não lutam. Pega na mão de todo mundo, entra e sai em qualquer lugar, em qualquer ocasião, né? Então, hoje são eles que evitam qualquer tipo de conflito, né, pessoal? Não, vambora, vamos sair daqui, né? Então, o cara não precisa se provar. Não, né? Esse que é o grande lance. De maneira alguma, né, cara? O cara já sabe o que ele é capaz, ele já sabe o que o outro é capaz. E até assim, ele sabe que, por exemplo, um faixa preta de jiu-jitsu com um cara que não treina arte marcial, que não treina jiu-jitsu, cara, não tem pra onde começar. Então, aquela tranquilidade, o faixa preta sabe disso. E aquela tranquilidade de olhar é como se olhar para com as devidas proporções, você olha para uma criança. Exato. Você olha pra criança, ela não é ofensiva para você. Ah, mas pode ter uma arma, aí é outra história. Mas fisicamente, a faixa preta de jiu-jitsu, o cara que treina de verdade, ele olha para outras pessoas que não são da arte, ele consegue enxergar a pessoa como se fosse uma criança. Se ele quiser, ele tem domínio total. Exatamente. Quem fala isso é o Anderson Silva, que foi 11 vezes campeão do UFC, né? Ele fala... 11 disputas. Ele 11 disputas. 11 disputas. Defendeu 11 vezes, né? Se nada der certo em cima, só o jiu-jitsu vai te salvar. O cara luta Muay Thai, luta boxe, né? Já fez luta profissional de boxe. Sim. Então, se nada der certo em cima, é só o jiu-jitsu que vai te salvar. É muito legal isso aí. Ô, Lu, e pra gente dar andamento aqui, o que é ser um juiz? Pesada é essa, hein? De pronto, assim, é difícil, hein, responder. Vamos pro chat GPT. Vamos pro lado sentimental, que é ser um juiz pro Luciano Toledo. Sim. Perante a sociedade aí. Eu enxergo a magistratura hoje como uma oportunidade de fazer a diferença. Legal. Eu vejo que hoje o poder que é dado, né, para o magistrado, aquela prerrogativa de você decidir de forma final ali, em tese, né, a gente tem recursos e tudo mais. Sim, mas ali é o decisor. De forma final, o que é ou não o justo é muito legal, né? É uma responsabilidade, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Porém, se você está preparado, se você tem condição, se você tem isso, essa consciência mais aflorada, você faz um bem para muita gente. Você consegue promover a justiça na nossa sociedade. Então, eu acho que essa é a essência mais legal da magistratura, né? Não sei se hoje isso é o core, né? Vamos falar assim. Essa é a essência, porém, hoje a gente trabalha muito com meta, com outras atribuições e tudo mais, que se você não deixar, se você não tirar o pé e olhar um pouquinho mais para trás, você acaba se perdendo ali naquela burocracia. Sim. Mas o magistrado, por essência, né, o juiz, que é o juiz de verdade, ele tem que conseguir, de repente, tirar o pé e falar assim, olha, isso aqui para a resolução mais correta é nesse sentido e não no outro, entendeu? A gente tem hoje, a própria lei de introdução fala, né, que o juiz tem que, no momento de decidir, levar em consideração as consequências da sua decisão. E isso é um mandamento muito difícil, porque... vai gerar uma consequência. Gera pra bem ou pra mal, né? E eu fui perguntado em outro podcast que eu participei, assim, mas já aconteceu de você ter que julgar contra a lei e achando que era injusto? Entendeu? Isso acontece muito, cara. Acontece demais, assim. E a gente ter de aplicar a lei, porém, acaba parecendo um paradigma, né? Você saber que as consequências da sua decisão não vão alcançar a justiça propriamente dita, mas você tem que seguir a lei. O que faz? O que se faz? E se você perguntar para 10 juízes, cada um vai te dar uma resposta diferente. Eu tento sempre buscar, eu gosto muito de ler filosofia, e Aristóteles dizia, né? A virtude está no equilíbrio. Então eu tento sempre buscar a alternativa que não vá desobedecer, não vá tirar a vigência da norma, porém vai atingir o objetivo que eu entendo ser o mais justo.
É possível sempre? Nem sempre, mas O a que tentativa que um juiz faixa preta contribui para esse equilíbrio da justiça? Então, eu imagino assim, ó, quando você diz faixa preta, o que me vem à cabeça é a experiência que todas as outras faixas anteriores me proporcionaram. Então, faixa branca, ali que você é o cocô do cavalo do ladrão. O mosquito do cocô do cavalo. Começando a engatinhar. Depois na faixa azul você é sei lá o que você é, você é o ladrão, vai. E aí você vai evoluindo na faixa roxa ali e tal. Quando você chega na faixa preta, você já passou por toda aquela experiência anterior, você já foi amassado, já amassou, já pegou cara muito bom, cara muito ruim, já teve oportunidade de cara maldoso, cara bondoso, você já tem... Tá num caminho mais suave. Sim. Você já tem uma experiência ali de diversos tipos de situações e que isso acaba refletindo também na sua forma de pensar. A gente tem a nossa visão de mundo, ela é formada pelos óculos da nossa experiência. Então, tudo que a gente entende, que a gente enxerga, que a gente pensa, a forma como o nosso cérebro processa, ela leva em consideração as experiências passadas. Então, eu acho que essas experiências, nesse contexto, elas produzem decisões mais assertivas. Então, eu tenho condição de, por exemplo, entender que aquela postura do indivíduo, mesmo que numa situação de dificuldade, poderia ter sido mais resiliente, entendeu? Poderia ter, de repente, aguardado um pouco mais, poderia... Você entendeu? Assim, Acaba contribuindo, né? com Sim, certeza, você consegue com certeza. fazer ter a visão, né? Fazer a visão Anamnese. total, exatamente. Ô Lu, um ídolo pra você. Pesado, hein? Tem que pensar um pouco, Gu. Assim, eu tenho vários ídolos, cara. Pode ser mais de um, porque fica muito difícil, né? Um Não só. é como acertar um só. Pô, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, peraí, né? Cara, meus pais, né? Assim, meu pai, em alguns Até pra pontos, nós, doutor Mário, né? O cara é uma máquina, né? meu pai e minha mãe também. Minha mãe é de uma pureza singular. Meu pai também, coração muito bom. Persistente, né? Nunca desistiu, né? Sim, isso é importante, né? Isso, assim, nesse critério, tem os dois como ídolos. E aí, fora No no esporte. esporte, né? Cara, eu gosto muito, assim, de ver, falar e de acompanhar Rodolfo Vieira. Eu acho ele um cara 100%. Nossa, Marcelinho Garcia. Marcelinho Garcia é unânime mesmo, né, cara? Eu gosto muito de ver o cara falar, não só no tatame, você vê que o cara foi um gênio no tatame e consegue ter E sobreviveu um câncer, né? Exato. Não, ele, cara, eu tive o privilégio de conhecer ele pessoalmente, cara. Cara ímpar. Cara, gente finíssima, super humilde. Mesmo a gente sendo o mosquito do cocô do cavalo, ele dava atenção pra nós quando a gente se encontrava nos campeonatos, era sempre muito E simpático. teve um menino de Franca que saiu, Vinícius Trator, né? E foi treinar com ele, né? Sim. Lá nos Estados Unidos, né? E ele foi super receptivo com o Vinícius, Não, ele é 10, né? cara, tá bem de pessoas que a gente se identifica, né, como ídolo, cara. Tá excelente. Isso no nosso esporte, né? Assim, aí, eu sou muito assim, cara. Eu não gosto de cultuar pessoas, sabe? Sim. Eu gosto Mas de a cultuar história, né? ideias, entendeu? Eu gosto muito de filosofia, eu gosto muito de entender como as pessoas mais inteligentes que eu pensavam, entendeu? E tentar absorver um pouquinho. Tem coisa que concordo, tem coisa que não concordo. Tento sempre manter um senso crítico, porque nem tudo que você lê necessariamente vai fazer sentido para você e vai ser a verdade, né? A verdade depende muito do ponto de vista. Ó, 2 é bom, 3 é demais. Tem o quarto aí, o quinto, como é que vai ficar aí a família? Depende da mulher, né, cara? Aí... Então é 12. Vai montar. Botiana. Carlos Grace, né? Vai ver. O Império Toledo. Pra mim viria mais, vamos ver, né, cara? Já
É igual eu falei, né, cara? Já tá na chuva, vamos É isso aí, cara. Vamos E olhar. como é que é o Mais água Luciano? no feijão. Como é que é o Luciano pai? Poxa, também é pesado, hein? Só pancada. Cara, eu... Rígido, dá uns tapinha, corrige. Não, eu assim... Eu sou da seguinte opinião. Esses dias eu li um artigo que me fez muito, muito sentido, cara. Do Jordan Peterson. Não sei se vocês conhecem, é o 12 Regras pra Vida, aquele famoso pensador lá americano. E ele fala assim, cara, a sua missão como pai é deixar o seu filho sociável até os 6 anos de idade. Então, se o seu filho cresce, né, trocando em miúdos aí, se o seu filho crescer e não tiver condição de conviver socialmente, não for um cara bem quisto, não tiver condição de estar em qualquer lugar, algum ponto você falhou. Então, eu acho que isso é muito sério, tá? E aí o pessoal pega muito assim, você vai ser muito criterioso, vai ser muito rígido com as crianças, mas se eu não for, o prejuízo a longo prazo vai ter uma é muito lacuna, maior. vai crescer com uma lacuna, né? Muito maior, entendeu? É melhor um embate ali, momentâneo com a criança. Sim, e logo no começo da vida dela. Justo. Né? Que vai moldá-la. Exatamente. E ela vai colher frutos, benefícios disso o resto da vida, do que o inverso, do que eu ser omisso agora, evitar ali uma discussão, evitar um contratempo com o meu menino, mas que no futuro eu tô fazendo um mal gigante para ele, né? Então, eu não me abstenho, cara. Quando tem que pegar firme, eu pego, né? Põe de castigo, falo bravo, né? Tapa eu evito muito, cara. Já Sim. Não tem necessidade, né? Eles são muito pequenininhos. Eu acho que só o fato de você já se postar de forma que ele vai entender ali, rígido e tal, acabou. Ah, mas é só olhar e falar, vixe, não vai dar. Não vai. Se a gente olha e fala, não vai dar, imagina ele, cara, tadinho do Lucas. Eu sei que eles vão pro tatame, mas vão poder escolher outros esportes? Claro, com certeza, cara, sim. Quanto a isso aí, eu gostaria muito que eles, pelo menos, treinassem jiu-jitsu por um tempo. Mas aí você vai treinar sim. Papai ainda manda aqui, vou te levar e te buscar. A gente, na verdade, vive de exemplo. Quando botar o kimono é fato, cara. Eu vejo muito o Wagner Rocha, cara. O Wagner Rocha, ele foi tal ADCC. Muito forte, né, cara? Ao lado do filho do Aquiles, né, e da menina dele, que eu não lembro o nome. Cara, você imagina você estar um evento... Lutando com seu filho. Lutando do lado do seu filho, cara. Eu acho que não deve ter uma satisfação maior. Sim, deve ser bom. Missão cumprida, né? Venci na vida. Missão cumprida. Meu exemplo ficou. Missão cumprida. Exatamente. Então eu vejo muito nesse ponto. E eu tento ser um exemplo para eles, mais do que ser uma imposição. Entendeu? Então, cara, a questão de trabalhar o corpo, trabalhar a mente, ter bons hábitos, ser bondoso, né? Ter uma conduta aí condizente com a nossa doutrina cristã. Sim. Por mais que hoje eu preciso melhorar muito a minha parte espiritual, que eu tô meio afastado. Mas, cara, eu tento passar isso pra eles. A gente reza toda noite, né? A gente conversa com o Papai do Céu, a gente fala eu sempre conto uma historinha, todas as noites tem historinha. Nós estamos numa fase que a Júlia tá grávida, né? Eu tô dormindo com os dois. Aquelas mamadeiras lá que eu postei hoje, são todas eu que tenho, cara. Então, assim, o menorzinho tá com quantos anos? Dormir entre aspas. 2, o Vinícius. O Vi tá com 2 já. 2 vai ser escadinha. 3, 2. 2. Na verdade, vai ser 4, 3 e 1. Então, assim, eu toda noite tenho historinha. E eu que crio as historinhas da cabeça, cara. Eu tento fazer a historinha cada dia uma temática. Então, um dia, ótimo, cara. Um dia é um tema assim, ó. Proteger o irmãozinho. Aí eu conto uma história e tal. Às vezes põe um personagem, meus moleques é viciado em super-herói. Todo dia, fantasia. Super-Homem. Superman, Flash, agora é o Sonic. Então espetáculo. Todo dia, o dia inteiro, cara, isso aí. Então eu tenho que pôr um super-herói no meio pra pra ficar lúdico ali, mas eu tento passar uma mensagem no fim do dia. E, cara, o Lucas, que é o mais velho, né? Assim, modéstia à parte, cara, ele é fora da curva, assim, a inteligência dele, cara, ele solta umas que eu não, ele parece um mini adulto. As poucas vezes que eu tive oportunidade de ver ele, cara, ele é muito despachado, sabe, muito seguro,
Geralmente criança vai nos lugares do academia, isso e aquilo, fica, sabe, receoso, nada, aí ele já chega, conversa, ele é bom de conversa, né, cara? Perguntou dessa tatuagem. Cara, não, ele é demais, cara, é demais. Ô, Lu, e vem uma pergunta aqui nos bastidores. Juiz, faixa preta, forte. Mas quem manda na porra toda? A esposa, né, cara? Melhor falar isso agora e não apanhar. Verdade. E ela tá assistindo, hein? Eu tive muita sorte também, cara, no meu casamento, assim. Que a gente tem uma congruência de princípios e de finalidades, de objetivos finais na vida, assim, muito legal. E quando você casa mal, né, já diziam, né, a maior escolha que você faz é a sua mulher. Exato. Então, se você não escolhe bem ali, você vai estar com um problema Fadado ao fracasso, sim. Pro resto da vida. Então, E é legal isso aí, Fu, porque tem gente que a mulher não deixa treinar, né? O Luciano, ele põe o treino dele, pronto, treinei. Tchau. Eu conheço vários que ele tem que pedir pra mulher se ela vai deixar ele treinar. Pode citar nomes? Não. Tem uma lista grande, a gente vai ficar até muito tarde. Ô, Lu, e, pô, muito bacana o papo aqui pra gente concluir, porque já passamos mais de quase 2 horas aí de podcast. O que é ser um faixa preta pra você? Cara, um faixa preta eu tenho algumas conquistas que eu sou muito orgulhoso na minha vida. E certamente, assim, a faixa preta de jiu-jitsu tá nas top 5 ali. Eu sou muito grato a Deus por ter me mostrado, sabe, o jiu-jitsu no momento certo da minha vida. E porque tem gente que vai conhecer o jiu-jitsu com 40 anos, cara. Exato. Né? Não que seja tarde, dá pra treinar também. Lógico. Sim. Mas você não vai ser moldado mais por aquilo. E eu fui moldado pelo jiu-jitsu, né? Começou muito cedo, né? Muito cedo. Então, hoje, cara, eu me vejo como faixa preta uma honra, né? Ser um faixa preta, principalmente da nossa equipe do Fulvio, cara. É um depósito de confiança que o cara fez em você, que o mestre acaba ali. Quando ele te entrega a faixa preta, é como se fosse um certificado, não só de que o cara sabe lutar. É um certificado, principalmente na nossa equipe. Exatamente. A gente sempre presume muito por isso, né, cara? Vai além, né? Faixa preta, a pessoa tem que ser lutador de jiu-jitsu dentro do tatame e fora do tatame. Todos os nossos preceitos, nossos princípios têm que estar dentro do tatame e fora do tatame, senão não vale de nada. Senão não vale, então não conseguiu alcançar. Sim. E as dificuldades que surgem na vida, e isso é normal, todo mundo tem dificuldade. Eu sempre, quando eu começo a patinar, assim, eu falo assim, cara, peraí, que faixa preta vai fazer isso aqui, entendeu? E aí, então, me dá um suporte psicológico. Eu enxergo a faixa preta hoje como um diploma mundial. Qualquer lugar que você vá no mundo... Exatamente. O Vitor fala isso aí, o Vitor Dória. Qualquer lugar que você vá no mundo, hoje, com a faixa preta de jiu-jitsu na cintura, você não passa fome. Não. Você tem porta aberta, entendeu? O João Paulo, nosso amigo, né? Que é hoje advogado aí das estrelas do jiu-jitsu, ele mesmo fala, cara, o que você vê, assim, às vezes eu tenho contato com uns caras extremamente influentes no mundo. Que às vezes nunca imaginou chegar, né, cara? Nunca. E o cara te trata bem porque você é uma faixa preta de jiu-jitsu. Isso mesmo. Exatamente. Então é um certificado ali que é mundial de idoneidade, de um cara ser correto, um cara que não vai fazer feiura. Lógico que tem as exceções. Tem exceção. Mas, assim, 99,9% dos faixa pretas, pelo menos que eu conheço, que eu já vi falar, são pessoas idôneas. Isso é muito bacana, fazer parte desse seleto grupo. E o legal é que você citou, excelente ser faixa preta do Fulvio. O que eu vejo que a gente tenta passar para os novos atletas, para as novas crianças, os familiares, é que ele nunca abandonou o mestre dele, né? Nunca, em espécie alguma. Desde quando? 96, Fulvio? Desde 96. Desde 96 como animal. O animal teve as passagens dele, os altos e baixos, financeiramente. É o que a gente sempre fala. Nenhum de nós aqui abandonou nossos pais, cara. Como é que eu vou... Isso é uma coisa que não passa pela nossa cabeça de maneira alguma. Então é uma escola muito boa que a gente tem, né? Sim. A gente teve princípios ali, né? Sim. Então, ele não formou só faixa preta lá dentro do tatame. Muito pelo contrário, né?
Quem ali que é campeão brasileiro mundial de jiu-jitsu? Não, hoje são poucos, né? Mas a ideia nossa ali sempre dentro, foi mas essa, igual agora, falou bem no início. quantos formar faixa pessoas, preta né, lá cara? fora Sim. são faixa pretas lá fora do tatame, né? Então esse é o legal, Sim. né? Se o cara quiser ser atleta, cara, Claro, claro. sai de Franca, vai pra São Paulo pra você treinar, porque ali vai ter muito campeonato. Aqui você não vai conseguir mais, né? Aqui você tá longe, você tá 400 quilômetros da capital. Ali tem o Guilherme Bulhões, tem o Assad, ó, você tá mais próximo. Então, mas aqui dentro da academia, você vai se tornar um faixa preta na vida. E a pessoa consegue se tornar, né? Acho que foi pelo menos isso que eu vi lá dentro, né? Vocês foram espelho para muitas gerações, principalmente para mim dentro do tatame, né? E é muito legal, cara, ter você aqui hoje, né? Para mim é uma honra. Pra mim também. Pro Fulvio, né, cara? Sim. E a gente fica muito feliz, cara, por tudo que... Porque até então, pra nós, quando a gente começou, era uma coisa inimaginável. Eu falo bastante isso aí. Nunca imaginamos chegar onde a gente chegou, cara. Em relação a tudo que o jiu-jitsu proporcionou pra nós, né? Todo esse sucesso, que eu digo que é sucesso porque nós somos bem-sucedidos, a nossa vida tem sucesso porque a gente conseguiu conquistar isso aí. Passamos por N atribulações durante essa caminhada nossa aí. Aonde começou, né, Lu? Era um tatame numa quadra de basquete, você lembra? Exatamente. Meia quadra de basquete, onde quando a bola escapava, os caras pisavam de calçado, tatame, né? E aí foi pra varanda da garagem do Fulvio, né? Foi. Depois foi pra academia e agora a gente tá aqui, chavecando o Fulvio pra... Vamos, Fulvio, vamos! Tu tem que ter devagar o seu tempo, organizado, né, cara? Bem estruturado. Mas é isso aí, pessoal. Eu gostaria de agradecer muito a presença do Luciano aqui. Pra nós é uma honra, né, cara? Tá trazendo o Luciano aí. O Luciano foi um espelho pra minha geração dentro do tatame, né, Lu? Obrigado. Eu fiz direito muito pelo que eles pregavam ali dentro do tatame, né? O Lu, o Tom, o Jompa, o Thiagão Giolo, né? Então era a turma do direito que fazia jiu-jitsu. O Renner. O Renner virou promotor? Ele virou promotor e trabalha na mesma cidade que eu, você acredita? Ah lá. Você tá zoando, cara. Nós temos que ir lá fazer. Ironia da vida, cara. Nós temos que ir lá fazer uma visita, então, cara. O Renner tá devendo isso pra nós, né? Então, cara, é muito legal compartilhar isso com vocês, né? Que estão começando aí. É um caminho brilhante pela frente. Nós temos bons exemplos aí dentro de casa. E muito obrigado mais uma vez, Lu. Então, será sempre bem-vindo aqui conosco. É sempre uma honra treinar jiu-jitsu com você. E faz às vezes aí, Fulvão. Lu, cara, assim, saindo um pouco, voltando um pouco, a gente falou isso aí fora do ar aí mais um pouco. O exemplo que você passa para nós lá, a gente vê isso aí muito, eu vejo muito no dia a dia, de como os novos alunos, as pessoas mais novas estão chegando agora, o olhar que eles têm por nós, de tudo aquilo que a gente conquistou, de toda a história que a gente viveu. Eu só tenho a agradecer, porque o Luciano é um dos que fazem parte da construção da equipe Manimal no pós-2000, na construção da equipe Fulvio Mamed, cara, me ajudou demais ali, cara. Se não fosse por vocês e os outros que a gente citou aqui mais cedo, eu acredito que não conseguiria ter chegado onde cheguei, porque vocês me deram uma carta de confiança ali, me deram um apoio, quando a gente nunca imaginou que fosse ter aquilo ali, cara. Eu sou muito grato por tudo, por ter me acompanhado aí, sempre desde lá de 2001 até os dias de hoje, cara. Sou muito, muito obrigado mesmo, viu, cara, pela confiança aí. Só tenho a agradecer a força por tudo que nós passamos juntos já, viu, cara. Tamo junto, é só o começo, né? Deixa seu recado aí pra sociedade, pras crianças aí, Lu. Eu quero agradecer, cara, vocês aí pela oportunidade de estar aqui hoje e falar um pouquinho da história. Agradecer o Fulvio, cara, por toda a nossa trajetória aí. O Fulvio tem uma participação muito especial, cara, na minha vida. E eu acho que eu não seria tão adepto ao jiu-jitsu assim se não tivesse próximo de boas pessoas. Então eu tenho que reconhecer isso aí, cara. E o Fulvio é um personagem principal na minha história. E eu vejo a nova era aí da Carson Gracie como, cara, nós estamos engatinhando aí, vai se tornar um gigante, né? Tenho certeza que, eu falo isso pro pessoal, a nossa índole é muito boa. E quando você tem boas intenções e boas pessoas trabalhando no mesmo propósito, não tem jeito de dar errado. Não, exatamente. Não tem jeito de dar errado. Cara. E vocês estão no caminho certo, o Gu agora tá ajudando aí o Fulvio nessa nova fase também. Então,
promovendo coisas que antes, né, não tinha, Sim. né? E isso tudo vai somar, cara. Vai somar e vai no futuro aí colher muitos bons resultados, tenho certeza. Então, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, é uma honra fazer parte da equipe da Carson Gracie Jr., ser aluno do Fúvio, né, ter esse vínculo aí com o Mestre Manimal, com o Carson Gracie Jr. E, cara, a mensagem, assim, se eu pudesse passar uma mensagem hoje pro pessoal, inclusive coloquei Não só isso, pode, como deve. É verdade. coloquei no meu Instagram esses dias aí, até foi um repost dessa notícia da menina de 12 anos. Coloquem seus filhos no jiu-jitsu. Exato. Coloquem, cara, porque é um favor que você vai estar fazendo para eles. Isso vai incrementar na personalidade dele, na autoestima, na autoconfiança, na vida física dele, na questão atlética. Ele vai conhecer melhor o corpo dele, ele vai conhecer melhor o que são situações difíceis e que elas passam, né? Então, eu tenho muita confiança no jiu-jitsu como um esporte que forma caráter, um esporte que vai aí agregar demais para a formação do seu filho. E hoje nós estamos aqui, né, falando da nossa equipe, mas, cara, você que é de fora, enfim, procura equipes boas, né? Procura saber quem é o professor, saber quem vai estar lidando com o seu filho, acompanhar ele no dia a dia, incentivá-lo, ter com ele ali, se for possível, né? A gente vê isso acontecer muito. O sujeito põe um menino e entra junto no jiu-jitsu. Exato. Sim, isso é importante pra caramba. É muito bonito. É muito legal, muito legal. E hoje está sendo corriqueiro isso aí, né? Ah, cara, graças a Deus mudou muito a visão, né? Ainda Então, bem. façam isso. Isso é Eles costumam dizer assim, você está disposto a morrer pelo seu filho? Todo mundo você pergunta, qualquer pai que você perguntar, na hora, sim. Mas e a viver por ele? Porque o que faz a diferença é você viver por ele. Então, você dispor de tempo, dispor ali do seu momento de lazer, você se dispor a fazer uma atividade física para acompanhá-lo, dar um exemplo para ele, entrar num esporte novo, um esporte que muitas vezes vai te exigir ali a resiliência, uma condição mental que você não está acostumado. Se testar mesmo. Se testar. Você está disposto a fazer isso pro seu filho? Porque esse sim é uma doação legal. Morrer por seu filho, todo mundo fala que sim, né? Mas Deus ajude aí que nunca vai precisar acontecer isso. Agora, viver pelo seu filho... É o mais difícil, né? É o mais difícil. E isso, cara, tá ao seu alcance e é necessário, né? Então, tenham essa consciência aí, tragam os meninos pro jiu-jitsu, vamos fazer de volta aí. O Brasil tá perdendo um pouco dos valores, né? E tá perdendo aquela característica do país do jiu-jitsu. Porque o esporte está difundindo tanto no mundo que hoje você vê campeão mundial, que antes era tudo brasileiro. Era só brasileiro, né? Tem campeão mundial europeu, né? Você vê o Adam, o Marzinski lá, o cara é fenômeno, muito Exato. bom. Né? Então já tá surgindo, mesmo no UFC. Né? O UFC hoje, antes a gente dominava, hoje não é tanto, assim, a gente tem alguns campeões, mas ainda... Antes era unânime, né, cara? Antes era unânime. Era de 9 categorias, 8 eram brasileiros, né? Então, assim, isso é decorrência... É lógico, é um movimento natural do mundo. O jiu-jitsu é o esporte que mais cresce, segundo aí dizem, né? É o esporte que mais cresce, mas a gente precisa fomentar isso aqui dentro do nosso país, que ainda tem muito campo. E vai crescer muito. Vai crescer Eu aposto muito nisso. Também aí. Acho, não só por ser um cara fanático pelo jiu-jitsu, né? Acho que tá na genética, a gente não consegue ficar sem, mas por questão de discernimento, né? A parte psicológica, então não é só um esporte. Ele vai além, né? Sim, é um meio de vida, né? É uma educação, vida, exatamente. Verdade, né? O jiu-jitsu hoje educa, né? Então é basicamente isso. Mais uma vez, obrigado, Fúvio. Obrigado, Lu. Gostaríamos de ficar mais tempo aqui, mas estouramos já, depois não sobe pro YouTube. E tamo junto, até a próxima. Quem que é o próximo? Dr. Ayrton Davi. Tá convocado, Tico.